A história começou com alguém se mudando para um novo apartamento. O funcionário da empresa de mudanças carregava caixas sem parar até que finalmente colocou a última no chão, exclamando com alívio e felicidade que era a última caixa e seu trabalho estava feito. A pessoa que tinha se mudado, sorriu satisfeito, agradecendo ao carregador pelo seu esforço e gentileza. O carregador respondeu que não era problema nenhum, acrescentando que se Ann precisasse de ajuda para se mudar novamente, era só chamá-lo. Lá fora, nuvens escuras começavam a se juntar, e o carregador, percebendo isso, comentou que se mudar em um dia chuvoso era um sinal auspicioso que trazia boa sorte. Depois que ele saiu, Ann ficou no meio de seu novo apartamento, com a felicidade crescendo dentro dele ao perceber que ele era finalmente independente. Ele rolou no chão animado, rindo sozinho enquanto começava a falar sobre sua nova vida. Seu apartamento era um espaço perfeito de 2 cômodos, e aos 26 anos, Ann desejava experimentar a solidão há muito tempo. Em sua antiga casa, ele não tinha privacidade nenhuma, constantemente cercado por sua família e sobrecarregado com o cuidado de seus irmãos. Sempre se sentiu sufocante, e agora, finalmente, tendo encontrado um apartamento tão perfeito a um preço fixo, ele não conseguia se conter de se sentir emocionado. Lágrimas brotaram em seus olhos ao pensar em como ele era sortudo. Depois de passar um tempo feliz com sua nova situação, ele decidiu sair para comprar frango e comer enquanto assistia a Netflix. Mas quando ele se virou para a cama, ele viu que algo já estava lá. No momento em que notou um pequeno movimento, ele congelou e olhou mais de perto. Sentada na cama estava uma criatura estranha que parecia uma mistura de gato e coruja com longas orelhas de coelho. Estava sentada calmamente e acenando um de seus braços para ele. Ann ficou chocado. Ele não tinha ideia do que era a criatura, como tinha entrado ou por que estava acenando para ele. Mas a criatura parecia despreocupada, continuando a sorrir através de seu pequeno bico enquanto acenava. Então, de repente, um relâmpago iluminou toda a sala, o brilho delineando o pequeno corpo da criatura. Não reagiu ao trovão, apenas se deitou confortavelmente como se a cama pertencesse a ela. Ann, cansado demais para pensar logicamente, olhou fixamente e finalmente perguntou à criatura o que era. Foi quando a história mudou para uma explicação sobre grifos. Em seu mundo, os grifos eram criaturas mágicas que simbolizavam força e bravura. Eles eram vistos como símbolos de esperança, governando tanto os céus quanto a terra. Mas, apesar de seu poder, eles eram conhecidos por sua simpatia e capacidade de coexistir pacificamente com os humanos por séculos, formando um relacionamento como parceiros mútuos. Grifos vinham em muitas raças e formas, alguns parecendo falcões, alguns papagaios e outros corujas misturadas com garras de tigre. A criatura em frente à mão pertencia a uma das menores subespécies chamada de grifo de olhos ocos, conhecido por sua semelhança com um gato com orelhas de coelho, um bico e asas como pombos. Coberto de pele macia e se comportando muito como um gato, este tipo de grifo era considerado um dos tipos mais amigáveis e curiosos, muitas vezes mantidos como animais de estimação ideais por causa de sua natureza obediente e afetuosa. Todas essas informações foram algo que encontrou online enquanto procurava respostas sobre a criatura. Mas quanto mais ele lia, mais frustrado ele ficava porque o que ele queria saber não era a espécie ou sua classificação. Ele queria saber por que um grifo de estimação estava sentado em sua cama como se fosse o dono do lugar. Mesmo quando ele fez perguntas em fóruns da comunidade online, ninguém conseguiu dar-lhe uma resposta adequada. Irritado, ele colocou o telefone para baixo e voltou-se para a criatura. Ele perguntou em voz alta como tinha entrado no apartamento, já que todas as portas e janelas estavam bem fechadas antes de ele se mudar. Olhando mais de perto, Ann se perguntou se poderia ser uma criatura selvagem, mas sua pele limpa e bem cuidada sugeria o contrário. Ainda assim, a visão dela sentada confortavelmente em seus lençóis novos o fez suspirar de irritação. Lentamente, ele estendeu a mão em direção a ela, perguntando cautelosamente se tinha algum germe ou não. Antes que ele pudesse tocá-la, a criatura esfregou seu pelo afetuosamente contra sua mão, ronronando suavemente como um gato e abrindo os braços como se pedisse mais atenção. A exibição foi inesperadamente fofa, e a suavidade de seu pelo fez Ann sorrir apesar de si mesmo. Pensando que a criatura o tinha aceitado, ele gentilmente tentou acariciá-la novamente, sua mão se movendo mais perto de seu corpo. Mas desta vez, a criatura de repente virou a cabeça e mordeu sua mão com seu bico curto. A dor o atravessou instantaneamente, e ele cambaleou para trás, segurando sua mão em choque e descrença. A criatura, no entanto, parecia satisfeita consigo mesma, abanando o rabo alegremente como se tivesse alcançado algo grandioso. Uma vez que a dor diminuiu, Ann olhou para ela, irritado e frustrado, perguntando por que ela poderia tocá-lo livremente, mas ele não poderia tocá-la em troca. Sentindo que era injusto, ele pegou seu telefone novamente e começou a percorrer posts online em busca de respostas.
Ele encontrou uma explicação que dizia que grifos de olhos ocos eram conhecidos por serem temperamentais. Eles podem deixar alguém acariciá-los em um momento e morder no seguinte. Percebendo que a criatura estava apenas usando sua aparência fofa para se safar de mau comportamento, Ann suspirou de frustração. Naquele momento, uma notificação apareceu em seu telefone. Era uma resposta à pergunta que ele tinha postado anteriormente sobre o grifo aparecendo repentinamente em seu quarto. Quando ele abriu, o comentário sugeria que a criatura poderia ter sido um animal de estimação abandonado deixado para trás pelo inquilino anterior do apartamento. A expressão de Ann suavizou-se ao lê-lo novamente. Fazia sentido. Ele não tinha considerado essa possibilidade antes, mas agora que ele pensou sobre isso, explicava tudo. Sentindo-se um pouco culpado por não perceber isso antes, ele decidiu perguntar aos vizinhos sobre isso. Carregando a pequena criatura cuidadosamente em seus braços, ele foi para a porta ao lado e tocou a campainha, esperando que alguém soubesse de algo. Uma voz de dentro gritou pedindo-lhe para esperar um momento. Eles estavam saindo em breve. Ann ficou ali no corredor, o grifo aninhado silenciosamente contra ele esperando por uma resposta. A pessoa que atendeu a porta era uma mulher de meia-idade de aparência gentil segurando um estranho animal de estimação de fantasia em seus braços, uma pequena criatura de 3 cabeças que parecia um pouco com um Charizard com uma cauda grossa como um lagarto, mas membros como um gato. Ann levantou o pequeno grifo em seus braços até o nível dos olhos dela e apresentou-se como Ann, explicando que ele tinha acabado de se mudar para a unidade 301 mais cedo naquela manhã. A criatura em seus braços continuava se contorcendo tentando escapar, mas Ann segurou-a firmemente enquanto perguntava à mulher se ela já tinha visto este grifo de olhos ocos antes. Ele também mencionou que queria saber se o inquilino anterior o tinha deixado para trás. Antes que ela pudesse responder, uma criança de cerca de 9 ou 10 anos saiu correndo de dentro do apartamento, gritando animadamente para sua mãe que Ian estava lá. Ann piscou surpreso. O fato de que a criança já sabia o nome desta criatura o assustou. Para confirmar, a mulher gentilmente soltou seu próprio animal de estimação no chão, deixando-o vagar livremente, e olhou para o grifo que a estava segurando. Ela então disse que a unidade deles era bem ao lado do quarto de Anna Marie e Jimmy, a família que tinha morado no apartamento de Ann antes dele. A criança apontou ansiosamente para o grifo, perguntando se Ann não ia levar Ian para passear hoje. Percebendo que ele tinha acabado de ouvir, Ann olhou para a mulher e perguntou se Ian era o nome desta criatura. No momento em que ele disse o nome, o pequeno grifo ronronou suavemente como se estivesse respondendo a ele. A mulher fez uma pausa, claramente confusa com a situação, então recuou e começou a explicar o que sabia. Enquanto ela falava, Ann percebeu que esta criatura era muito mais familiar ao bairro do que ele tinha pensado. Ela disse a ele que o antigo dono de seu apartamento tinha criado o grifo por um longo tempo. As crianças do prédio costumavam brincar com ele frequentemente, e todos no bairro o conheciam bem. Ela explicou ainda que o antigo inquilino amava e cuidava de Ian profundamente, dizendo que era impossível para eles tê-lo abandonado. Ela então se ofereceu para dar a Ann um número de contato do antigo inquilino para que ele pudesse confirmar tudo sozinho. Mas Ann, já frustrado, dispensou o que ela disse, insistindo que sua história não fazia sentido. Em sua opinião, ninguém em sã consciência jamais deixaria para trás seu animal de estimação ao se mudar. Pegando o telefone, ele discou furiosamente o número que ela deu, determinado a dar-lhes um sermão. Enquanto a chamada conectava, ele tentou se acalmar o suficiente para falar, embora a irritação ainda toldasse seus pensamentos. Quando alguém atendeu com um simples alô, Ann não perdeu tempo e perguntou diretamente se eram os donos de Ian. A voz do outro lado instantaneamente ficou séria e perguntou quem ele era. Ann respondeu no mesmo tom, dizendo que atualmente estava com Ian com ele. Mas assim que ele disse isso, a pessoa na linha, uma jovem, gritou para sua mãe que algum estranho estava ligando e dizendo que tinha Ian. Ann ouviu sons abafados enquanto a mãe vinha correndo, repreendendo a filha e chamando a situação de absurda. Enquanto isso, o verdadeiro Ian, ou pelo menos a criatura que a estava segurando, estava sentado calmamente no chão, batendo levemente o rabo. De repente, uma voz masculina grave, provavelmente o pai da menina, veio ali exigindo saber quem era o estranho. Ann não hesitou e disse que era ele quem estava cuidando de Ian agora. Sua frustração cresceu quando ele os acusou de serem irresponsáveis, dizendo que quando alguém adota um animal de estimação, é seu dever cuidar dele até o fim. À medida que sua raiva aumentava, Ian se aproximou e gentilmente esfregou a pata na mão de Ann, mas ele mal percebeu. O homem na ligação insistiu que o apartamento antigo havia se tornado pequeno demais e que Yang havia ficado feio, dizendo que não podiam mais mantê-lo. A raiva de Ann aumentou com isso. Ele gritou de volta, chamando sua atitude de cruel, dizendo que vidas não eram brinquedos para serem descartados quando fosse conveniente.
Sua voz ficou mais alta enquanto ele discutia até que finalmente explodiu completamente, dizendo que ninguém tinha o direito de abandonar um ser vivo tão descuidadamente. Mas então o homem do outro lado mudou completamente o tom. Confuso, ele perguntou sobre o que Ian estava falando. Surpreso, exigiu saber o que ele queria dizer com isso. O homem então disse calmamente que eles tinham Ian ali com eles, comendo e brincando ao lado de sua filha. Anne congelou. As palavras não faziam sentido. Sua mente ficou em branco enquanto confusão, descrença e um toque de medo o invadiam. O pai enviou uma foto alguns momentos depois para provar, uma foto de sua filha sentada ao lado de um grifo idêntico ao do quarto de Anne. Até os menores detalhes combinavam perfeitamente, a mesma cor de pelo, as mesmas orelhas de coelho, até mesmo o mesmo formato de bico. Hans olhou para a foto e lentamente se virou para olhar para a criatura sentada à sua frente. Era idêntico em todos os sentidos. Por um longo momento, ele não conseguiu se mover. Seus pensamentos estavam confusos e pesados, lutando para processar o que acabará de acontecer. Quando ele finalmente falou novamente, sua voz estava baixa e incerta, repetindo a mesma pergunta que havia feito quando viu pela primeira vez. O que era essa criatura? O grifo apenas inclinou a cabeça, piscando para ele, e fez um pequeno som suave de chiureio em resposta. Anne respirou fundo, olhando para a criatura misteriosa que de alguma forma apareceu em sua vida sem aviso. Enquanto organizava seus pensamentos, ele murmurou para si mesmo que um visitante inesperado havia chegado em sua nova casa, e agora ele tinha que decidir o que fazer com este pequeno e problemático hóspede. A cena se abriu com uma ampla vista da cidade, passando lentamente por lugares familiares, o apartamento onde morava, a senhora inquilina e sua família, a criança e até mesmo o proprietário anterior com seu próprio animal de estimação, Ian. A história começou no parque onde todos se reuniram. Os inquilinos anteriores, ambos Ians e a pequena criatura que Ian havia descoberto em seu quarto. Os dois grifos estavam cara a cara, quase idênticos em todos os sentidos, a mesma textura de pelo, os mesmos olhos brilhantes, orelhas e postura. A única coisa que os diferenciava era que o Ian das famílias inquilinas usava uma pequena camisa laranja, o que tornava mais fácil dizer qual pertencia a quem. O pai comentou que os dois pareciam tão parecidos que fazia sentido porque a senhora do quarto 302 havia se assustado antes. A mãe concordou, mencionando que, embora a espécie não fosse particularmente rara, encontrar dois com aparências tão semelhantes vivendo tão perto era extremamente incomum. Percebendo seu mal-entendido, Anne se desculpou sinceramente com a família por gritar e acusá-los sem entender a situação. A senhora inquilina sorriu e o perdoou facilmente, dizendo que qualquer um em sua posição poderia ter cometido o mesmo erro. O marido dela até admitiu que, quando recebeu a ligação de Anne, pensou que era algum tipo de golpe ou brincadeira. Anne continuou se desculpando, seu constrangimento óbvio, até que a atmosfera finalmente se acalmou. Uma vez que a tensão diminuiu, a senhora perguntou a Anne o que ele planejava fazer com a pequena criatura que havia aparecido do nada em seu quarto. Ela gentilmente o lembrou de que, como agora sabiam que não era o Ian deles, era a responsabilidade dele decidir o que fazer a seguir. Ela também simpatizou com ele, dizendo que devia ser difícil lidar com algo assim logo depois de se mudar, especialmente quando pode levar dias para encontrar o verdadeiro dono da criatura. Anne olhou para o pequeno ser que agora brincava alegremente ao lado de Ian. Seus olhos suaves, bico pequeno, pernas curtas e orelhas fofas tornavam impossível não sorrir. Observando-o se mover tão inocentemente, ele suavizou e decidiu que cuidaria dele por enquanto até que o dono fosse encontrado. Vendo sua genuína bondade, o casal inquilino trocou um sorriso caloroso. Anne, confuso com a reação deles, não entendeu muito bem por que eles estavam de repente sorrindo para ele. A senhora disse que o ajudaria o máximo possível, já que agora ele era um dono de animal de estimação de primeira viagem. Ela trouxe algumas sacolas de comida que haviam comprado antes e insistiu para que ele as levasse junto com alguns brinquedos e guloseimas. Anne tentou recusar, mas ela não aceitaria um não como resposta, lembrando de que se mudar para um novo lugar já deve ter custado muito a ele. A garotinha torceu alegremente, animada para ver a criatura ficar com Anne, e ele finalmente aceitou a ajuda deles, agradecendo-lhe sinceramente. Quando a senhora perguntou se ele já havia criado um animal de estimação antes, Anne admitiu que não. Enquanto eles conversavam, a garotinha brincava alegremente com a nova criatura, enquanto Ian estava por perto, claramente irritado com a falta de atenção que estava recebendo. De repente, a menina notou algo incomum e gritou que uma das patas traseiras da criatura parecia diferente. Ela levantou para mostrar a todos, revelando que uma das almofadas da pata traseira esquerda era de uma cor marrom escura, enquanto as outras eram rosa claro. O contraste era adorável e todos admiraram, chamando-o de único e fofo. O pai inquilino brincando chamou de manchado, embora Ian continuasse a fazer beicinho ao lado deles. Então o pai sugeriu que, como ainda não tinha um nome,
eles deveriam pensar em um. Ele propôs chamá-lo de Manchado por causa de sua pata, mas a garotinha não ficou impressionada. A mãe riu suavemente e disse que quem o criasse deveria ser quem o nomeasse. Ouvindo isso, o pai se virou para Anne e perguntou que nome ele queria dar a ele. Colocado na berlinda, Anne hesitou e disse que ainda não havia decidido. Um momento depois, ele rapidamente acrescentou que tinha uma ideia, afinal. A criatura inclinou a cabeça e fez um pequeno barulho como se estivesse curiosa, mas sem entender o que estava acontecendo. Anne decidiu chamá-lo de Fofo, mas quando ele fez isso, a criatura não pareceu responder. Anne tentou novamente, gritando diferentes variações do nome enquanto fazia sons bobos, até mesmo mostrando a língua brincando, embora isso só o fizesse parecer um pouco estranho. A garotinha deu a ele um olhar de pena enquanto a criatura continuava a ignorá-lo completamente. Anne ficou desesperado, pedindo à criatura para não ignorá-lo e prometendo guloseimas se ela se aproximasse. Mas assim que a garotinha chamou de gracinha, a criatura pulou feliz em seus braços, ignorando-a completamente. Vendo essa diferença esmagou sua confiança. Ele murmurou que, embora ele tivesse dado um nome tão legal, a garota já havia chamado de Mango. Ela disse que era um nome tão chato que nem a criatura gostava. Anne tentou se defender dizendo que, como a espécie da criatura era um tifofo, o nome fofo se encaixava perfeitamente, assim como comer um cachorro-cachorro. A menina não impressionada disse que era exatamente por isso que não funcionava. Pouco tempo depois, seus pais voltaram do mercado com mais suprimentos e perguntaram a Anne se a criatura já havia reconhecido seu nome. Anne admitiu, desapontado, que não tinha dado certo. O pai inquilino consolou, dizendo que criar laços leva tempo e que um dia não seria suficiente. Ele aconselhou Anne a tentar alimentar a criatura e passar mais tempo com ela em casa, entregando-lhe um dos pacotes de comida que trouxeram. Anne pegou com um sorriso agradecido, embora não pudesse deixar de pensar que a quantidade era muito maior do que ele precisava. O pai inquilino riu e disse a Anne que era apenas comida para algumas semanas, nada demais. Acompanhando suas palavras, a mãe acrescentou que todos deveriam ajudar uns aos outros e disse a Anne que, se ele precisasse de alguma coisa, sempre poderia ligar para eles. Então, com um sorriso caloroso, ela se abaixou e perguntou à pequena criatura se poderia acariciá-la uma última vez. A criatura imediatamente pulou em seu colo, fazendo-a rir suavemente enquanto dizia que ela claramente sabia quando estava sendo amada. Parecia entender tudo, exceto seu próprio nome. Observando isso, Anne se sentiu um pouco derrotado. Ele perguntou aos outros se deveria apenas mudar seu nome, já que não parecia responder a Fluffy. Enquanto voltava para casa depois, ele tentou se convencer de que realmente não importava porque ele estava apenas cuidando da criatura temporariamente até que seu verdadeiro dono fosse encontrado. De volta ao seu apartamento, Anne abriu um dos pacotes de comida que a família lhe havia dado e despejou em uma tigela pequena. Ele colocou outra tigela ao lado e a encheu com água, colocando ambas na frente da criatura que esperava pacientemente. Ele apontou para eles, explicando que este seria seu local para comer e beber. Ele até murmurou que tinha visto no YouTube como os animais de estimação deveriam ter áreas separadas para comer e descansar. A criatura se inclinou para a frente, olhando curiosamente para a tigela de água enquanto esperava para ver o que ela faria. Mas em vez de beber, ela mergulhou suas duas pequenas pernas diretamente na água, espirrando-a por toda parte. A água se espalhou por todo o chão enquanto a criatura brincava alegremente até que a tigela estivesse quase vazia. Anne gritou surpreso e frustrado, exigindo saber por que ela tinha derramado tudo. Assustada com sua voz, a criatura fugiu, deixando a bagunça para trás sem tocar na comida. Depois que as coisas se acalmaram, Anne suspirou e começou a limpar o chão. Tanto ele quanto a criatura ficaram perto da cozinha, encarando-se em silêncio. Anne murmurou para si mesmo que descobrir essa criatura seria muito mais difícil do que ele pensava. Então, do nada, a criatura pulou para cima do balcão da cozinha, assustando-o. Ela caminhou cuidadosamente em direção à torneira aberta, fazendo barulhos suaves e apontando para a água com sua pequena perna. Anne não entendeu o que ela queria, mas a criatura o ignorou e se aproximou da torneira. Ela baixou o bico para o fluxo de água corrente e começou a beber direto dele. Depois de alguns momentos, ela parecia completamente satisfeita, sacudindo as orelhas e fazendo ruídos alegres. Anne piscou em descrença, percebendo que a criatura só bebia água corrente em vez de água parada. Ela continuou bebendo como se estivesse bebendo de uma pequena cachoeira. Eventualmente, Anne simplesmente desistiu e deixou que ela fizesse o que queria. Quando ela terminou, ele começou a preparar uma pequena área para dormir para ela. Ele pensou em como ela parecia exigente, mas ainda assim garantiu que ela tivesse um espaço confortável. Ele colocou um travesseiro macio no canto da sala de estar e disse a si mesmo que esta seria a cama da criatura. Parecia um lugar aconchegante, mas a criatura nem sequer pareceu interessada. Em vez disso, ela se afastou, abriu a porta do quarto e entrou trotando.
Ann ficou ali atordoado. Ele só conseguiu soltar um confuso antes de persegui-la. A criatura pulou direto na cama dele, enrolando-se confortavelmente como se fosse dona do lugar. Ann correu protestando que sua cama era seu espaço pessoal, seu santuário, e que não havia como ele compartilhá-la. A criatura fez um barulho estranho que quase soou como risada, o que só o deixou mais irritado. Ele lembrou que esta era uma estadia temporária, que ela não ia morar ali permanentemente, e que a linha entre eles era aquela porta. O quarto estava fora dos limites. Mas como se estivesse tentando testar sua paciência, a criatura rolou de costas e começou a mostrar a barriga, acenando com suas pequenas patas e dando-lhe olhos brilhantes e arregalados. Ann congelou com a fofura que ela parecia. Por um segundo, ele quase estendeu a mão para acariciá-la antes de se flagrar no meio do movimento e virar a cabeça, murmurando que não cairia em tais truques. Ele disse a si mesmo que só porque ela estava sendo adorável não significava que ele deveria ceder. Determinado, ele deu um passo à frente, pegou a criatura pela barriga e a carregou em direção à sala de estar, mas a criatura resistiu, mordendo levemente sua mão com seu pequeno bico. Após uma longa e cansativa luta de vai e vem, eles finalmente chegaram a um acordo. A criatura não dormiria na cama, mas poderia ficar no quarto com Ann, dormindo em seu próprio travesseiro. Ainda um pouco mal-humorada, a criatura se jogou em sua pequena cama, sacudindo o rabo em aborrecimento. Enquanto Ann se preparava para dormir, ele lembrou mais uma vez que a cama estava fora dos limites e que ela deveria ser grata por ser permitida no quarto. A criatura respondeu com outro som provocador que parecia risada, fazendo Ann gemer de exaustão. Ele se deitou pensando em como o dia tinha sido caótico, mudando-se para uma nova casa, descobrindo este estranho animal, conhecendo os inquilinos anteriores e lidando com toda a confusão. Ele suspirou, percebendo que nem sequer tinha tido tempo de aproveitar seu novo lugar antes que ele já estivesse sendo invadido, assim como em seu antigo apartamento. Antes de adormecer, ele prometeu a si mesmo que postaria um aviso de animal de estimação perdido logo de manhã. Ainda assim, a dúvida invadiu sua mente. Ele se perguntou se alguém realmente responderia ao aviso. Parecia impossível que alguém pudesse perder uma criatura tão adorável e não estar procurando por ela em todos os lugares. Para se proteger de se apegar demais, Ann decidiu manter alguma distância. Ele se convenceu de que o espaço que estava mantendo agora era perfeito, nem muito perto, nem muito longe. A luz do sol da manhã começou a encher o quarto, quente e brilhante, sinalizando o início de um novo dia. Ann acordou lentamente, semicerrando os olhos para a luz que atingia seu rosto. Ele gemeu suavemente, perguntando-se por que já estava tão claro e sentou-se para verificar a hora. Foi quando ele notou algo na cama. A visão quase tirou o fôlego dele. Os primeiros raios de sol caíam suavemente sobre a pele da criatura, fazendo-a brilhar suavemente como uma pequena estrela. Completamente inconsciente de sua beleza, a criatura dormia pacificamente entre as mãos e as pernas de Ann, respirando lentamente. Enquanto se alongava e bocejava ao acordar, suas pequenas patas se flexionavam e ela fazia sons silenciosos de sono. Ann sabia que havia prometido permanecer emocionalmente distante, mas olhando para a criatura agora, ele não podia deixar de sentir um calor crescendo dentro dele. Observar um ser tão pequeno e inocente acordar para uma nova manhã o fez sorrir, apesar de si mesmo. Talvez ele pensasse que poderia se permitir descansar um pouco mais. Afinal, era sua primeira manhã em sua nova casa, e ficar na cama por um tempo não parecia uma ideia tão má. A criatura caminhou perto de uma das tigelas vazias, movendo-se para frente e para trás como se estivesse tentando dizer a Ann para dar-lhe algo para comer. Mas Ann estava muito ocupado tentando fazer a criatura olhar para a câmera para que ele pudesse tirar uma foto para o cartaz de desaparecido que ele planejava postar online. A criatura parecia completamente cansada dele e de suas ações. Ann continuava fazendo barulhos estranhos e falando sem parar, tentando chamar a atenção da criatura, dizendo quão bonita ela estava e pedindo para ela ficar parada por apenas alguns segundos para que a foto não saísse borrada. A criatura, entendendo completamente o que Ann estava tentando fazer, de repente começou a correr por toda a casa em uma velocidade louca como se estivesse apenas para zombar dele e irritá-lo de propósito. Ann não conseguiu tirar uma única foto decente por causa disso, e em todas as fotos, a criatura apareceu como nada mais do que uma mancha branca na tela. Finalmente, Ann perdeu a paciência e agarrou a criatura pelo seu pequeno corpo, forçando-a a ficar parada para que ele pudesse tirar uma foto decente. O resultado deixou a criatura aterrorizada, como se alguém tivesse tirado sua ficha policial de repente, sem aviso. Ainda assim, Ann decidiu usar aquela foto e postá-la em um dos fóruns de mensagens em sua vizinhança. Ele estava um pouco preocupado que as pessoas não levassem o post a sério porque a foto estava borrada, mas ele pensou que estaria tudo bem, já que o que mais importava era mostrar como a criatura era para que todos pudessem reconhecer qual animal estava perdido.
Depois de postar, An olhou para a criatura deitada preguiçosamente em sua cama e reclamou que toda vez que ele pegava a câmera, ela começava a se mover em vez de ficar parada. Ele a culpou por fazer seu post parecer tão ruim porque ele não conseguia tirar uma foto nítida. Ambos logo ficaram em silêncio, olhando um para o outro como se estivessem em um impasse, cada um esperando que o outro fizesse um movimento. Ambos pareciam saber que algo estava prestes a acontecer em seguida. Então, de repente, como um cowboy pegando sua arma, An rapidamente tirou seu telefone do bolso, planejando tirar uma foto surpresa. Mas a criatura imediatamente percebeu o que An estava prestes a fazer e saltou no mesmo instante. A criatura começou a voar e pular loucamente pela sala, batendo nas paredes e derrubando pequenos objetos em seu caminho. An, completamente chocado e frustrado, começou a gritar que não ia tirar mais fotos, repetindo várias vezes enquanto a criatura continuava pulando incontrolavelmente. No meio de todo aquele barulho, o telefone de An fez um som de notificação. Alguém havia enviado uma mensagem para ele sobre a criatura. Quando ele checou seu telefone, ele viu que a mensagem era de Jai, que estava perguntando se era quem estava cuidando da criatura. Jai também pediu para enviar uma foto dela. Após o pedido, Jai enviou um adesivo estranho de um ladrão de banco de desenho animado e disse que ele era Griffin River, e foi por isso que ele queria uma foto de Griffin de An. An olhou para a mensagem sem responder por um momento, pensando sobre isso, mas então ele enviou as fotos de qualquer maneira. Ele selecionou todas as fotos uma por uma, embora cada uma estivesse borrada e pouco clara. Ele não se importava naquele ponto, já que não tinha nenhuma foto boa de qualquer maneira. Não muito tempo depois de enviar as fotos para Jai, An de repente ouviu batidas altas e repetidas em sua porta da frente. A criatura que estava voando momentos atrás havia batido em um dos cabides de roupas, fazendo com que ele caísse e enterrasse completamente a criatura sob uma pilha de roupas. An não se preocupou em verificar como ela estava, pois agora estava mais focado nas batidas repentinas. Movendo-se cautelosamente, ele lentamente abriu a porta da frente e perguntou quem era. Do lado de fora estava um homem grande e corpulento cuja sombra preenchia a porta. O homem ficou em silêncio por um segundo, e antes que An pudesse dizer qualquer outra coisa, o homem empurrou seu braço através da abertura e tentou forçar a porta a se abrir. An congelou, chocado com a ação repentina. Mas antes que ele pudesse reagir, o homem começou a gritar alto sobre o quão fofo Griffin era, dizendo que ele só tinha que vê-lo, gritando de uma forma que o fazia parecer completamente louco. Foi então revelado que o homem descuidado e de aparência selvagem era na verdade Jai, o amigo de An. An gritou surpreso, perguntando a Jai como ele sabia onde An morava. Jai gritou de volta que ele tinha conseguido o endereço de An quando havia se mudado e que ele tinha planejado visitar antes com um presente de boas-vindas, algo que An havia esquecido completamente. Percebendo isso, An riu sem jeito, envergonhado por ter esquecido, mas Jai não se importou nem um pouco. Ele continuou gritando que precisava ver a criatura imediatamente. An suspirou e disse a Jai para entrar lentamente, dizendo que ele não tinha certeza de como a criatura reagiria a um estranho, mas que eles poderiam pelo menos tentar. Jai entrou, e An se virou em direção à porta onde a criatura agora estava parada perfeitamente imóvel, olhando diretamente para Jai sem mostrar nenhuma emoção. O rosto de Jai se contorceu em uma expressão estranha e excessivamente animada que parecia assustador o suficiente para assustar qualquer um, mas a criatura não reagiu nem um pouco. Ela simplesmente ficou lá calma e silenciosa como se não se importasse. Depois de alguns segundos, a criatura ficou entediada e deitou de costas, esticando-se como se estivesse tentando exibir sua fofura de propósito. Vendo isso, Jai perdeu a cabeça e gritou que a criatura era tão fofa que ele poderia comê-la pedaço por pedaço. An ficou completamente assustado com a maneira como Jai disse isso, pensando que soava perigoso demais vindo de alguém com um rosto como aquele. Ele disse a si mesmo que provavelmente deveria manter Jai longe da criatura no futuro. Para distraí-lo, An disse que, como Jai já estava aqui, ele pelo menos lhe ofereceria um pouco de água. Ele foi para a cozinha pegar um copo, e enquanto ele estava fora, Jai perguntou qual era o nome da criatura. An gritou de volta que era Fluffy, mas Jai ouviu errado e começou a chamá-la de Pequena Nuvem. Irritado, An voltou e o corrigiu bruscamente dizendo que era Fluffy, não Pequena Nuvem. Jai lentamente estendeu a mão em direção à criatura, o que deixou-a nervoso porque ele estava com medo de que a criatura pudesse mordê-lo se Jai chegasse muito perto. Mas em vez de morder, a criatura simplesmente olhou para os dedos de Jai com uma curiosidade silenciosa. Jai virou o pulso e abriu a mão, trazendo as pontas dos dedos perto do bico da criatura. Então, quase naturalmente, ele beliscou suavemente a parte inferior de seu bico com 2 dedos, e a criatura não resistiu nem um pouco. Em vez disso, pareceu gostar do toque e permitiu que Jai continuasse acariciando-a. Jai continuou esfregando seu bico,
e a criatura começou a abanar suas orelhas alegremente, soltando sons suaves de ronronar que enchiam a sala com um ritmo calmo e agradável. No meio das carícias e dos sons suaves, houve de repente um clique agudo. Surpresa, a criatura olhou para cima para ver o que havia acontecido e encontrou Jai segurando silenciosamente uma câmera perto de seu rosto. Jai havia tirado uma foto enquanto ela estava distraída. Percebendo o que havia acontecido, a criatura imediatamente pulou em choque, movendo-se rápido como um raio. An, que estava assistindo a cena, perguntou a Jai se ele conseguiu tirar uma boa foto. Jai assentiu casualmente e mostrou a An a foto que acabará de tirar. Quando a viu, ele ficou completamente chocado. A imagem era nítida e perfeitamente moldurada, mostrando os traços da criatura lindamente. An não conseguia acreditar e começou a gritar, perguntando como Jai conseguiu tirar uma foto tão boa quando todas as suas próprias tentativas haviam falhado. Jai explicou que criaturas como essa costumam ter uma visão muito aguçada e tendem a se assustar com objetos brilhantes como a lente da câmera. Para mostrar o que ele queria dizer, Jai decidiu demonstrar isso na frente de An. Ele chamou a criatura, segurando um pequeno petisco para chamar sua atenção. Ele disse que o lanche que estava segurando foi feito especialmente para criaturas como essa. A criatura imediatamente começou a caminhar em direção a ele, seu foco fixo no petisco. Assim que seus olhos seguiram o lanche, já levantou sua câmera e clicou em outra foto enquanto a criatura estava distraída. O método funcionou perfeitamente. Eles continuaram usando o mesmo truque, distraindo a criatura com lanches e brinquedos enquanto Jai continuava tirando fotos. Logo eles tentaram fazer a criatura pular para o lanche, perseguir um brinquedo e posar em diferentes posições lúdicas. Jai continuou clicando na câmera capturando dezenas de fotos adoráveis e animadas. A criatura acabou se acostumando com a luz piscando e parou de ter medo da câmera. An apenas ficou de lado, silenciosamente maravilhado com a facilidade com que Jai conseguiu tirar tantas fotos boas. Ele não sabia que Jai era tão habilidoso em fotografia. Impressionado, An pediu a ele para tirar uma foto dele também. Jai gemeu, confuso sobre por que An queria isso, mas An explicou que queria uma nova foto de perfil. Jai apontou a câmera para ele enquanto An posava casualmente para a foto. Quando Jai mostrou a ele o resultado, o rosto de An se contorceu em horror. A foto fez parecer estranho e pouco lisonjeiro, quase como um fantasma. An gritou com Jai exigindo saber por que a foto parecia tão ruim em comparação com as belas fotos da criatura. Jai resmungou que tirar fotos de pessoas não era divertido porque os humanos eram feios, e An gritou de volta chamando-o de amianto. Os dois discutiram por um momento antes que o clima se acalmasse novamente. O tempo passou, e logo a luz da noite começou a desaparecer. O sol se pôs no horizonte, e o quarto se encheu lentamente com um brilho laranja suave. An disse a Jai que já tinha transferido todas as fotos da câmera de Jai para o celular dele. Quando An verificou o armazenamento, ficou surpreso ao ver que sua memória já estava 98% cheia. Jai, no entanto, não parecia incomodado e ainda estava ocupado brincando com a criatura, dizendo que voltaria para tirar ainda mais fotos. An disse para ele liberar um pouco de espaço, mas Jai o ignorou e continuou provocando a criatura. An olhou para o celular em silêncio por um tempo, sua expressão se tornando calma e distante. Em uma voz baixa, quase triste, ele disse a Jai que talvez não houvesse uma próxima vez. Jai parou de brincar e pareceu confuso, perguntando o que An queria dizer. An não hesitou e explicou que já tinha postado as novas fotos no quadro de avisos procurando pelo dono original da criatura. Ele poderia receber uma ligação já no dia seguinte. Uma vez que isso acontecesse, a criatura teria que ir embora. Jai suspirou e começou a acariciar a criatura novamente, desta vez com mais delicadeza. Ele disse que se o tempo dele com a criatura era limitado, ele a visitaria com a maior frequência possível para tirar mais fotos para que, quando a criatura fosse embora, ele ainda tivesse algo para se lembrar dela. Então, brincando, mas com um sorriso assustador, ele disse que talvez devesse beliscar as bochechas da criatura ou até mesmo enfiá-la no bolso para levar para casa. An riu do comentário absurdo enquanto a criatura gritava em protesto, batendo as orelhas descontroladamente. Quando a noite finalmente chegou, An se despediu de Jai, que agora estava chorando, dizendo que definitivamente voltaria para visitar a nuvenzinha. An gritou para ele ir embora, irritado por ele ainda chamá-la assim. Depois que Jai saiu e a porta se fechou atrás dele, An suspirou profundamente sentindo-se exausto. Ele pensou consigo mesmo que os hóspedes podiam realmente ser exaustivos às vezes. Quando ele olhou para a cama, viu a criatura dormindo profundamente, enrolada pacificamente depois de brincar tanto com Jai. Ainda segurava um dos brinquedos que Jai tinha trazido, agarrando-o suavemente mesmo durante o sono. An se aproximou e sorriu levemente, sussurrando para si mesmo que Jai deve ter brincado tanto com a criatura que ela se esgotou completamente. Ele se inclinou um pouco mais perto e tirou uma selfie, capturando a si mesmo com a criatura adormecida ao fundo, ainda segurando o brinquedo que Jai havia dado a ela.
A foto ficou linda, mostrando um sorriso suave no rosto de Ann cheio de carinho e emoção. Ann encarou a foto por um momento e disse a si mesmo que estava fazendo isso apenas para se lembrar da criatura, já que o tempo deles juntos era limitado. Ele sabia que, uma vez que ela se fosse, ele não seria capaz de vê-la novamente, não importa o quanto quisesse. Querendo aproveitar ao máximo o tempo que lhes restava, ele definiu a selfie como a tela de bloqueio do celular. Então ele estendeu lentamente a mão e deu um tapinha suave na cabeça da criatura, chamando-a suavemente pelo nome. Fofo. A cena mudou para um hospital veterinário onde um médico estava injetando cuidadosamente uma seringa nas costas da pequena criatura, administrando algum tipo de droga. O médico continuou encorajando a criatura a se mexer um pouco e esticar o corpo. Ela a elogiou repetidamente, dizendo que ela era muito bem comportada e nem sequer se moveu. Ann ficou surpreso e perguntou se era realmente o caso. O médico confirmou com um sorriso, dizendo que a criatura claramente tinha sido criada com muito carinho. Ela continuou a compartilhar boas notícias explicando que o prontuário, a taxa de respiração, a frequência cardíaca, os raios-x e os ossos estavam todos perfeitamente normais. Ela estimou que a criatura tinha cerca de 4 anos de idade. Preocupado com o que isso significava em termos de sua vida útil, Ann perguntou sobre isso, e o médico explicou que pequenos grifos geralmente vivem cerca de 25 a 30 anos. Isso significava que essa pequena criatura fofa tinha apenas cerca de 18 anos em termos humanos. Percebendo que a criatura ainda era uma criança, Ann começou a provocá-la e disse para ela chamá-lo de Sênior. A criatura respondeu com um som de cuspe, que Ann reconheceu imediatamente como um insulto. O médico então perguntou aonde ele tinha encontrado a criatura. Ann disse que simplesmente a tinha encontrado sentada em sua cama uma manhã. Ele perguntou por aí, mas ninguém sabia de onde ela tinha vindo. Ele pegou a criatura e reclamou com o médico que teria sido mais fácil se o animal de estimação tivesse um chip de rastreamento, mas, infelizmente, não tinha. O médico tentou consolá-lo, dizendo que as leis sobre chips de animais de estimação variavam de acordo com a região e, em alguns lugares, não era obrigatório. Ela o tranquilizou de que eles definitivamente encontrariam o dono porque a criatura parecia muito bem adaptada à vida humana para ter sido abandonada na natureza. Sorrindo para a criatura, ela a chamou de querida e perguntou suavemente se ela estava certa. Ouvindo o tom gentil do médico, a criatura imediatamente entendeu que estava sendo elogiada e se virou para mostrar a barriga, fazendo barulhos fofos para expressar afeto. O médico ficou encantado e começou a tirar fotos da adorável criatura deitada ali como um animal de estimação mimado. Ann, por outro lado, pegou-a e a repreendeu por agir assim em público, dizendo que este não era o quarto dele e que era hora de ir para casa. Irritada com o tom de Ann, a criatura ficou zangada e de repente mordeu o dedo indicador dele. Ann gritou em choque e dor, gritando sobre por que ela o tinha mordido. A próxima cena se passou em outro hospital, desta vez uma clínica de nutricionistas para criaturas mágicas. Lá, Hans viu outro grifo, de cor dourada, embora ligeiramente diferente na aparência do seu próprio. Ele ficou chocado quando viu a conta, 300.001. O médico explicou que o custo cobria o exame de saúde, vacinas, almofadas de transporte, comida e guloseimas. Ann ficou sem palavras com o quão caro era cuidar de um animal de estimação. O médico explicou que as criaturas fantásticas exigiam exames altamente personalizados porque cada uma tinha características biológicas únicas que precisavam de equipamentos especializados, como ultrassom e outras ferramentas avançadas. Ann só conseguiu suspirar, murmurando que essas criaturas eram realmente difíceis de criar. Mesmo que a maior parte de sua conversa girasse em torno dele pedindo descontos, isso não ajudou. Enquanto isso, o grifo dourado na clínica começou a encarar a criatura de cor branca de Ann, que estava sentada silenciosamente dentro de sua caixa de transporte. Em resposta, Hans Griffin fez o mesmo barulho de palavrão novamente. Depois que os exames e as verificações nutricionais foram feitos, Ann finalmente trouxe a criatura de volta para casa. Assim que chegaram ao apartamento, a criatura saiu da bolsa de estimação e começou a se limpar com o bico. Ann, exausto de visitar os hospitais e lojas o dia todo, desabou na cama, murmurando para si mesmo sobre todas as coisas que tinha feito e o que ainda precisava ser feito. Ele também tinha visitado o abrigo local mais cedo tentando localizar o dono, mas era demais para ele. Para alguém como Ann, que preferia ficar em casa, essa programação parecia uma tortura pura. Cansado e com fome, ele pensou em pedir comida por entrega, mas decidiu verificar sua conta bancária primeiro. Para seu desespero, ele viu que restavam apenas $60. Percebendo que não podia pagar muito, ele decidiu apenas fazer ramen. Ele abriu o pacote, ferveu no fogão até que o macarrão ficou dourado e laranja, e parecia deliciosamente pronto para comer. Quando ele tentou levantar a panela, acidentalmente queimou os dedos e gritou de dor, reclamando de onde estava o pano de cozinha quando ele mais precisava.
Sem outra escolha, ele usou sua camiseta como um pano improvisado para carregar a panela quente para o quarto. Quando ele chegou ao quarto, ele se assustou ao ver a criatura sentada na mesa em uma pose orgulhosa de esfinge perigosamente perto de onde ele queria colocar a panela fervendo. Ele repreendeu a criatura, tentando espantá-la e até mesmo a cutucou gentilmente com o pé. A criatura, irritada como sempre, fez aquele mesmo som rude novamente. Ann gritou que era perigoso e poderia queimá-lo, insistindo que ela saísse da mesa. Depois de um pouco de confusão, a criatura finalmente pulou para baixo, e Ann cuidadosamente colocou a panela quente na mesa. Exausto, ele suspirou e murmurou que eles teriam que viver assim por um tempo, já que ele não esperava gastar tanto dinheiro tão rapidamente. Ann puxou alguns fios de macarrão enquanto eles ainda estavam fervendo, deixando-os pendurados no ar enquanto ele soprava neles para esfriá-los o suficiente para comer. Depois que o vapor baixou, ele lentamente começou a sorver o macarrão, fazendo sons suaves de sorvete que enchiam o quarto silencioso. O aroma saboroso e seu prazer óbvio fizeram com que a criatura fofa sentada ao lado dele observasse atentamente, seus olhos curiosos seguindo cada movimento. Ann provou o ramen e sorriu, pensando que esse sabor antigo nunca ficava enjoativo e que provavelmente poderia viver com uma refeição como essa por dia. A criatura, no entanto, não resistiu ao cheiro tentador. Ela se levantou na mesa e começou a emitir sons baixos de ronronar para chamar a atenção de Ann. Vendo-a bisbilhotando, Ann se perguntou o que ela estava tentando fazer. Ele imaginou que talvez, como essas criaturas eram naturalmente curiosas, ela só queria ver o que ele estava segurando. Sem prestar muita atenção, Ann continuou comendo seu macarrão, sorvendo feliz enquanto a criatura o observava de perto. Mas então, dominada pela curiosidade, a criatura esticou um de seus pequenos braços em direção ao macarrão pendurado nos achis de Ann. Um movimento repentino e inesperado assustou tanto Ann que ele congelou, olhando para a criatura em descrença, imaginando o que ela estava tentando fazer. Agindo por reflexo, ele rapidamente agarrou seu braço para impedi-la de puxar o macarrão para dentro de seu bico. Usando a outra mão, ele segurou a cabeça da criatura para trás enquanto ela tentava alcançar a comida. Ambos acabaram lutando um contra o outro em uma estranha e tensa disputa pelo macarrão. Ann, se esforçando para segurá-la, gritou que ela não podia comer aquilo porque aquele macarrão a deixaria doente. A criatura o ignorou e continuou avançando, com o bico quase tocando o macarrão enquanto usava toda a sua força para contê-la. Ele não podia acreditar o quão forte uma criatura tão pequena podia ser. No meio da luta, a criatura usou uma das pernas da mesa dobrável como apoio para se impulsionar para a frente. Mas a perna não era resistente, sob pressão, cedeu, desabando para dentro. A mesa inclinou e então caiu completamente. A panela de ramen tombou de sua superfície, derramando seu conteúdo por todo o chão. A criatura reagiu instantaneamente, pulando para fora do caminho como um gato assustado, enquanto só podia observar sua preciosa refeição espalhada por toda a parte. Ele olhou para a bagunça em choque e frustração antes de gritar com raiva que seu ramen, sua primeira refeição adequada do dia, estava arruinado. A criatura, aparentemente ciente de sua raiva, rapidamente bateu os pés e correu para a sala de estar. Ainda furioso, Ann se levantou, determinado a repreendê-la por destruir sua comida. Ele a perseguiu até a sala de estar, onde encontrou a criatura sentada calmamente perto de sua tigela de comida. Ele gritou frustrado dizendo que, por causa dessa criatura, ele tinha gasto todo o seu dinheiro e agora até sua hora de comer estava arruinada. Mas a criatura simplesmente inclinou ligeiramente sua tigela de comida vazia com o bico, sinalizando claramente que também estava com fome. Ann fez uma pausa e olhou para ela, percebendo o que isso significava. A criatura continuou cutucando a tigela, olhando para ele como se dissesse que também precisava comer. Ann suspirou, finalmente entendendo que não era apenas ele quem estava faminto. Aceitando isso, Ann abriu 2 pacotes de comida. Um era outro ramen para ele, e o outro era um pacote de comida úmida com molho para a criatura. Ele limpou a bagunça no chão, lavou a panela e a tigela e começou a cozinhar novamente. Quando tudo estava pronto, ele colocou seu ramen na mesa e encheu a tigela da criatura com a comida úmida, que ela imediatamente começou a devorar com entusiasmo. Observando-a comer tão avidamente, Ann sentiu sua raiva diminuir. Sentando-se novamente, ele se desculpou suavemente, admitindo para si mesmo que havia sido egoísta, pensando apenas em sua própria fome quando a criatura devia estar faminta após o longo dia no veterinário. Enquanto comia, ele olhou para a criatura e perguntou se a comida estava gostosa. A criatura deu um pequeno aceno de cabeça e fez um barulho que soou como uma resposta satisfeita, e sorriu levemente e disse que entendia. Então ele começou a sorver seu macarrão novamente, desta vez se sentindo um pouco mais feliz. Comer juntos fez as coisas parecerem mais calorosas de alguma forma. Ele até pensou consigo mesmo que compartilhar uma refeição com alguém era melhor do que comer sozinho. Mas assim que terminou de pensar isso, ele de repente sentiu um puxão em seu macarrão.
Olhando para baixo, ele viu a criatura mais uma vez segurando um de seus fios de ramen perto do bico, tentando comê-lo. A paciência de An se esgotou. Ele gritou frustrado, perguntando por que ela estava se comportando assim depois de arruinar sua comida uma vez. Assim que eles começaram outra luta de puxões, a campainha tocou. Alguém estava na porta. Ainda segurando a panela e gritando para a criatura soltar, An gritou que já ia atender. Ele caminhou até a porta com a criatura ainda agarrada à sua camisa, com as garras presas firmemente no tecido como se recusasse a soltar. Quando ele abriu a porta, viu que era sua vizinha, uma senhora mais velha do apartamento ao lado. Surpreso, An perguntou por que ela tinha vindo. A senhora gentil sorriu e perguntou se estava interrompendo sua refeição, explicando que havia trazido alguns acompanhamentos para compartilhar com ele e queria falar sobre algo. A curiosidade de An foi despertada, e ele se perguntou sobre o que ela queria conversar. Enquanto ela olhava para a criatura fofa ainda pendurada em sua camisa, seu sorriso se alargou. Ela disse que, na verdade, queria falar sobre a criatura porque havia algo que ela precisava lhe contar sobre ela. A criatura olhou de An para a senhora, emitindo um som curioso como se entendesse que estavam falando sobre ela e queria saber o que estava acontecendo. Do lado de fora do apartamento, várias criaturas fantásticas semelhantes a Ayan e Fluff estavam andando por aí. Cada um tinha cores e características diferentes. Alguns pareciam mais corujas, enquanto outros se assemelhavam a coelhos. A vizinha chegou carregando uma grande panela quente cheia de ensopado e um pouco de carne junto com um grande pacote que também continha papel higiênico. Ela colocou tudo no chão e começou pedindo desculpas a An, explicando que era tudo culpa dela que ele tivesse se envolvido em um mal-entendido antes. Ela disse que havia ligado para o inquilino anterior, levantando a voz sobre Ayan, e só mais tarde percebeu que havia cometido um erro. Ela lhe disse que havia falado com o antigo dono, explicado toda a situação, e queria se desculpar novamente por todo o problema. An imediatamente a perdoou, dizendo que não era grande coisa porque quando eles viram Ayan pela primeira vez, tanto aquela criatura quanto a que ele estava cuidando pareciam exatamente iguais. A senhora sorriu, aliviada, enquanto An timidamente agradeceu por trazer os acompanhamentos e o papel higiênico. Enquanto eles conversavam, a pequena criatura começou a mastigar o rolo de papel higiênico com o bico, rasgando as bordas. An rapidamente o cobriu com a mão e a repreendeu para parar de morder o papel. A senhora riu suavemente e explicou que nunca se podia visitar a casa de um novo vizinho de mãos vazias. A criatura, ainda mastigando o pedaço de papel que havia mordido, sentou-se bem na frente da senhora que estendeu a mão e cutucou suavemente sua testa, sorrindo enquanto perguntava de onde essa criaturinha tinha vindo. Ela mencionou que havia apenas uma criatura branca e fofa em todo o complexo de apartamentos e se perguntou em voz alta se ela poderia ter vindo de fora. An perguntou a ela se havia muitos donos de criaturas fantásticas morando no prédio. A vizinha assentiu e explicou que sim, este prédio era um dos complexos aprovados pelo distrito que permitiam aos residentes manter animais de estimação fantásticos. Ouvir isso fez An se lembrar de sua conversa com o proprietário alguns dias antes, quando ele havia perguntado se poderia manter uma criatura como o Fluff em sua unidade. O proprietário concordou imediatamente, embora a tivesse achado estranho na época. A senhora continuou dizendo que muitos residentes tinham suas próprias criaturas únicas. Alguns até tinham algo chamado tubarões-guerra. A menção de tal nome fez An congelar de horror, imaginando uma besta perigosa vivendo no mesmo prédio que várias famílias. A vizinha riu e o tranquilizou dizendo que eles não eram perigosos. Ela mostrou a ele uma foto em seu telefone de um dos tubarões-guerra, que acabou sendo um pequeno animal do tamanho de um gato com o corpo de um gato, orelhas de gato e o rosto de um pequeno tubarão. An olhou para ele sem expressão e perguntou por que seu rosto era assim antes de devolver o telefone. A senhora simplesmente sorriu e disse que era adorável à sua maneira. Depois de conversar por um tempo, ela disse a An que em breve perguntaria aos outros moradores para ver se alguém reconhecia a criatura branca e fofa. An agradeceu sinceramente, dizendo que devia um grande favor por ajudar tanto, mas ela balançou a cabeça e disse que era ela quem estava em dívida por todo o problema que causou antes. Antes de sair, ela sugeriu que da próxima vez, eles poderiam levar seus animais de estimação para passear juntos com Hannah, Duri, Sai e Fluff. An foi pego de surpresa com isso e perguntou por que caminhar era necessário. A senhora pareceu surpresa ao ouvir que ele não estava levando a criatura para passear. An tentou se justificar dizendo que o tinha levado ao veterinário naquele dia, mas a senhora pareceu ainda mais preocupada. Ela explicou que uma viagem tão curta não contava como exercício adequado para uma criatura como essa e que esses animais precisavam de muita atividade física para se manterem saudáveis. Ela parecia genuinamente preocupada que ele não fosse capaz de lidar com isso sozinho. Antes que An pudesse responder, a senhora simplesmente sorriu novamente e disse que ele descobriria em breve. Ela acrescentou que,
se ele precisasse de alguma ajuda, deveria se sentir à vontade para perguntar a ela a qualquer momento. Com isso, ela acenou a Deus e foi embora. Ann ficou ali por um momento depois que ela fechou a porta, ainda confuso com o que ela tinha dito. Ele murmurou para si mesmo, imaginando se ela estava exagerando, porque ele não conseguia imaginar uma criatura tão pequena precisando de tanto exercício. Olhando para Fluffy, ele pensou que talvez a senhora estivesse apenas reagindo exageradamente. Bocejando, Ann esticou os braços e começou a caminhar preguiçosamente em direção ao seu quarto. Ele disse para si mesmo que nem sequer tinha energia para ir à loja de conveniência, muito menos levar a criatura para passear. Ele imaginou que apenas sacudir um brinquedo um pouco provavelmente contaria como exercício suficiente. Com esse pensamento, ele se jogou na cama, cansado demais para se importar com qualquer outra coisa. A criatura saltou para a cama ao lado dele, enrolando-se perto. Ann sorriu fracamente e disse que o pequeno deveria ser um caseiro assim como ele, porque ficar em casa era a melhor coisa do mundo. Com um longo suspiro, ele adormeceu sem se preocupar. Enquanto Ann dormia profundamente, roncando suavemente, a criatura ficou bem na frente do seu rosto, olhando para ele com uma expressão vazia. Seus olhos começaram a brilhar fracamente, e um pequeno sorriso misterioso se espalhou pelo seu rosto como se estivesse planejando algo travesso o tempo todo. Quando a manhã chegou, a luz do sol encheu o quarto, mas o telefone de Ann já estava cheio de centenas de mensagens e 12 chamadas perdidas do líder da sua equipe de planejamento. Ele claramente perdeu algo importante. Quando o telefone tocou pela 13ª vez, a vibração alta finalmente o acordou. Meio adormecido, Ann estendeu a mão grogue e atendeu a chamada. Com uma voz preguiçosa, ele perguntou quem era, apenas para ouvir uma mulher gritando furiosamente do outro lado, exigindo saber por que ele não havia atendido por tantos dias. Chocado e acordado, Ann saltou da cama, seu rosto ficando pálido quando percebeu que era sua líder de equipe. Ann gritou com sua líder de equipe com um sorriso sarcástico, perguntando o que a fez ligar para ele tão de repente. Sua voz escondia uma mistura de surpresa e irritação. A líder da equipe respondeu que havia ligado para ele por causa do projeto que eles haviam atribuído a ele. Ela lembrou Ann que o prazo era hoje, e ele havia prometido entregar o trabalho pela manhã. Agora já era 1 da tarde, e ela estava furiosa por ele ainda não ter enviado. Ann rapidamente se desculpou e disse que estava ocupado e sobrecarregado durante os últimos dias. Ele pediu um pouco mais de tempo, prometendo que terminaria e enviaria o projeto antes do jantar. Após uma longa troca de argumentos e reclamações, a líder finalmente concordou em dar a ele tempo extra. Ann agradeceu a ela antes de desligar a ligação. Ele sentou-se de volta na cama e suspirou profundamente, dizendo para si mesmo que só tinha planejado descansar por um curto período de tempo, mas tinha desmaiado completamente de exaustão. Assim que ele colocou o pé no chão, ele sentiu algo estranho. Um pedaço de papel higiênico estava preso ao seu pé. Confuso, ele olhou ao redor e ficou chocado ao ver o apartamento inteiro em completo caos. Pedaços rasgados de papel higiênico estavam por toda parte em sua mesa, em seu computador, sobre suas roupas, até mesmo em sua comida. Parecia que uma tempestade de neve tinha atingido sua casa. Olhando para a bagunça em descrença, ele gritou em frustração, imaginando o que diabos tinha acontecido durante a noite. Ele pegou pedaços de papel higiênico triturado, gritando com raiva que tinha sido um presente da vizinha, e agora estava completamente arruinado. Ele chamou a criatura exigindo saber se era ela quem tinha feito isso. Ann ouviu um leve farfalhar entre a pilha de papel higiênico. Quando ele olhou de perto, encontrou a criatura dormindo pacificamente dentro dos rolos, aninhada como se fosse a cama mais confortável do mundo. Vendo isso, o rosto de Ann se contraiu de raiva, e ele comentou sarcasticamente que a criatura deve ter se divertido muito na noite passada. Ele a pegou com as 2 mãos e a trouxe perto do seu rosto. A criatura piscou sonolenta, confusa com o barulho e os gritos, e fez um pequeno som como se perguntasse o que estava errado. Ann não mudou sua expressão e colocou silenciosamente a criatura na cama, dizendo para ela ficar parada enquanto ele limpava o quarto. Ele começou a recolher todo o papel higiênico do chão e empilhou-o no meio do quarto, pensando que talvez ainda pudesse salvar um pouco colocando-o em um saco. Mas antes que ele pudesse fazer isso, a criatura de repente saltou da cama direto para a pilha de papel higiênico como se fosse um playground. A pilha explodiu no ar, e pedaços voaram por todo o quarto novamente. Ann congelou em descrença enquanto toda a bagunça retornava a como estava antes. Suspirando profundamente, ele sentou-se ao seu computador determinado a descobrir o que estava errado com esta criatura. Ele pesquisou online e encontrou informações dizendo que esses tipos de criaturas tinham o hábito de fazer ninhos em materiais macios e fofos. A postagem incluía até um anúncio de um kit de nidificação dizendo que era extra aconchegante e custava cerca de 100. Ann balançou a cabeça e decidiu não comprá-lo, já que já tinha muito material macio de todo o papel higiênico destruído. Ele juntou a pilha em uma caixa,
E logo a criatura subiu e começou a brincar alegremente dentro, completamente absorta em seu novo ninho. Vendo isso, Ann murmurou sarcasticamente que a criatura deve estar radiante depois de usar 24 rolos de papel higiênico. Então Ann voltou para sua mesa e começou a trabalhar em seu projeto. Ele sabia que se não terminasse antes do jantar, seria demitido com certeza. Ele se concentrou o máximo que pôde, ocupado demais até para comer, enquanto a criatura ficava atrás dele, observando silenciosamente e movendo-se como se estivesse planejando algo novamente. De repente, Ann ouviu um estrondo alto do canto da sala como se algo tivesse sido jogado para cima. Alarmado, ele correu para verificar o que tinha acontecido. Para seu desespero, ele viu que a criatura tinha derrubado as 2 latas de lixo perto da porta da frente, espalhando lixo por toda parte. Ele imediatamente se abaixou para pegar tudo, repreendendo a criatura enquanto limpava. Mas antes que ele pudesse terminar, outro baque alto veio da sala do computador. Seu coração afundou porque todos os seus equipamentos e documentos importantes eram mantidos lá. Seu rosto ficou pálido, percebendo que esse som só podia significar problemas. Quando ele correu para a sala, viu a criatura sentada em cima do seu tablet de desenho, batendo nele curiosamente. A cadeira, o teclado e até o suporte da tela foram derrubados. A criatura olhou para as luzes brilhantes da tela do tablet, fascinada por elas enquanto Ann ficava congelado no canto, completamente sem palavras. Então Ann de repente lembrou o que a senhora vizinha tinha dito a ele antes, que essas criaturas precisavam de muito exercício e que ele não seria capaz de lidar com isso se não as deixasse se moverem o suficiente. Percebendo a verdade, Ann admitiu para si mesmo que tinha cometido um grande erro ao ignorar o conselho dela e pensar que ela estava exagerando. Sem perder mais um momento, ele correu para o mercado próximo e comprou um conjunto de arnês e coleira para animais de estimação. Quando ele voltou para casa, ele gentilmente colocou o arnês na criatura e segurou a coleira firmemente em sua mão. Ele disse à criatura que eles estavam indo para uma caminhada imediatamente. Ann rapidamente trocou de roupa, vestiu o boné e os sapatos e segurou a coleira com firmeza enquanto a criatura abanava o rabo e fazia barulhos alegres. Ann estava em uma ligação com seu gerente, dizendo que, em vez de enviar os arquivos até o jantar daquele dia, ele os enviaria na manhã seguinte. Ao ouvir que ela concordava, Ann se sentiu aliviado e começou a agradecer e elogiá-la repetidamente. Depois de encerrar a ligação, ele sorriu levemente, feliz por o prazo ter sido adiado um pouco mais. Ele disse a si mesmo que, se saísse para uma curta caminhada e clareasse a mente, poderia voltar, trabalhar por meia hora e terminar tudo com tempo de sobra. Tendo planejado sua programação, ele olhou para a pequena criatura ao lado dele e disse que eles estavam prontos para sair para sua caminhada. Ann saiu do apartamento vestindo suas roupas de sair, sapatos e boné, segurando a coleira presa ao pequeno arnês da criatura. Ele olhou para a frente com leve curiosidade, imaginando que tipo de coisas eles poderiam encontrar lá fora. Quando chegaram ao portão da frente do apartamento, 2 garotas em idade universitária estavam passando. Ann e a criatura ficaram parados como estátuas, sem se mover um centímetro. Quando as garotas notaram a pequena criatura, elas se viraram animadas, gritando que era tão fofa e chamando-a de tifofo de grifo enquanto tentavam chamar sua atenção. Ann permaneceu rígido e inexpressivo, completamente congelado como um robô, enquanto a criatura casualmente começou a lamber seu próprio corpo e se limpar. Então ficou claro por que Ann parecia tão congelado e sem vida. Ele não tinha absolutamente nenhuma ideia de como passear com um animal de estimação. Ele era preguiçoso demais para se preocupar em aprender e nunca tinha feito isso antes. Ele disse a si mesmo que tinha acabado de se mudar para o bairro e não conhecia nada da área. A única caminhada que ele fazia era até a loja de conveniência, e ele agora questionava se isso sequer contava como uma caminhada. Percebendo quão pouco ele realmente se movia, Ann entendeu que viagens tão curtas nunca seriam suficientes para uma criatura rápida e enérgica como a que ele tinha. Naquele momento, ele sentiu a coleira puxando bruscamente em sua mão. Quando ele olhou para baixo para ver o porquê, viu a criatura mordendo sua própria coleira e tentando puxá-lo para frente. A criatura deu a ele um sorriso astuto e divertido e bateu suas asas como se estivesse dizendo a Ann para segui-la. Ann ficou surpreso, mas também aliviado ao perceber que a criatura parecia saber mais sobre caminhar do que ele. Rindo de sua própria inexperiência, ele decidiu deixar a criatura assumir a liderança. Declarando que a criatura guiaria o caminho enquanto ele apenas seguia, Ann entregou todo o controle. A pequena criatura se inflou orgulhosamente e começou a caminhar fazendo barulhos alegres enquanto Ann seguia de perto, confiando completamente nela. Sem pensar para onde estavam indo, Ann deixou a criatura guiá-lo pelas ruas. Se a criatura puxasse para a direita, ele virava à direita. Se fosse para a esquerda, ele ia para a esquerda, nunca questionando nada. Ele estava sorrindo, convencido de que a criatura sabia exatamente o que estava fazendo.
No entanto, sua confiança cega rapidamente se transformou em arrependimento quando a criatura começou a guiá-lo por caminhos extremamente estreitos e cantos estranhos. Ela espremeu-se por becos minúsculos, escalou muros baixos e até tentou caminhar no topo de cercas como se estivesse fazendo parkour. An lutou para seguir, tropeçando e se arranhando completamente sem fôlego. Logo a criatura o puxou para um espaço apertado atrás de um grande edifício onde arbustos e paredes se fechavam em todos os lados. Uma criatura parecida com uma coruja empoleirada em uma parede próxima os observava curiosamente como se estivesse se perguntando o que eles estavam fazendo. Finalmente, An perdeu a paciência e gritou para a criatura parar. Ele puxou a coleira tentando arrastá-la para fora do espaço estreito. A criatura resistiu, puxando com força e tentando rastejar sob um carro estacionado, o que An se recusou absolutamente a fazer. Ele fincou os pés firmemente e gritou que não havia como ele ir para debaixo de um carro. O cabo de guerra continuou com An puxando para trás enquanto a criatura se esforçava para frente com toda a sua força. Frustrado, An gritou que a criatura nunca o escutava e perguntou se doeria obedecer apenas uma vez. Enquanto ele estava lutando, a vizinha apareceu caminhando por perto. Vendo-o lutando com a coleira, ela o chamou pelo nome surpresa, perguntando se ele estava levando a criatura fofa para uma caminhada hoje. An assentiu rapidamente, admitindo que finalmente havia decidido tentar como ela havia sugerido, embora já parecesse exausto. Ele começou a reclamar que a criatura o estava arrastando por todos os tipos de lugares ridículos como becos, paredes dos fundos e cantos estreitos. A senhora riu e disse a ele que ele estava fazendo errado. Ele deveria liderar a criatura, não o contrário. Ela disse que teria ido com ele para guiá-lo se não tivesse que buscar sua filha na escola em breve. Antes de ir embora, ela se ofereceu para dar a ele algumas dicas sobre como passear com criaturas, o que An aceitou agradecido. Em pé ao lado dela estava seu próprio animal de estimação, um enorme Charizard de 3 cabeças. Cada cabeça fazia um barulho diferente enquanto olhava curiosamente para a pequena criatura de An. A senhora explicou que a área em que eles estavam atualmente era muito lotada para caminhadas adequadas e contou a ele sobre um lugar melhor para ir em vez disso. Ela disse que era onde Ana, Dory e Sam, seu Charizard de 3 cabeças, geralmente iam para suas caminhadas. O Charizard se inclinou e começou a lamber a criatura entusiasticamente, todas as 3 cabeças se revezando até que seu pelo estivesse completamente bagunçado. An agradeceu à senhora por seus conselhos e disse que tentaria ir para lá. Ela sorriu e disse a ele para aproveitar sua caminhada antes de partir. An olhou para sua criatura cujo pelo estava espetado em todas as direções depois de ser tão lambida. Ele suspirou e perguntou o que diabos tinha acabado de acontecer, mas a criatura apenas piscou para ele inocentemente. Então os dois seguiram em direção ao lugar que a senhora havia mencionado, um parque próximo chamado Moon Park. O parque era lindo, coberto de folhas douradas de outono, e tinha caminhos adequados para a caminhada sem tráfego. Havia pessoas passeando tranquilamente, algumas sozinhas e outras com seus animais de estimação. An olhou em volta surpreso e disse que nunca tinha percebido que havia uma trilha tão agradável tão perto de casa. A inclinação era um pouco íngreme, mas a atmosfera era pacífica e calma. À sua esquerda, ele viu uma mulher passeando com um grande grifo coruja. Era muito maior e mais majestoso do que a pequena criatura fofa de An. Ele admirou, dizendo que nunca tinha visto um tão grande antes. Parecia incrível. Ele também se lembrou de que grifos grandes como aquele exigiam uma licença especial, enquanto os menores como o dele não. Depois de observar o grifo coruja por um tempo, An olhou para sua criatura e disse que, se outros grifos viessem aqui com frequência, este deveria ser um lugar muito bom para passear. Antes que ele pudesse dizer mais, a criatura de repente puxou a coleira com força e começou a correr a toda velocidade. An mal teve tempo de reagir antes de ser arrastado, tropeçando atrás dela enquanto ela corria pelo caminho. A coleira apertou e An gritou seu nome pedindo para parar, mas não diminuiu a velocidade. A criatura correu direto pela trilha para as árvores cobertas com folhas caídas de outono arrastando An para trás como um boneco de pano. Lembrando-se da dica da vizinha, An enfiou a mão no bolso em desespero e tirou um petisco de churro de grifo, o petisco favorito da criatura. Pulando, finalmente pararia de correr, e realmente aconteceu, deixando-a surpreso que o truque realmente funcionou. Ele se lembrou de que a vizinha tinha lhe dera uma dica para dar a Fluffy um petisco e combinar seus passos durante a caminhada. Parecia simples o suficiente, então An decidiu tentar. Para sua surpresa, funcionou perfeitamente. Fluffy mastigou alegremente o churro e pareceu aproveitar ainda mais a caminhada. Foi mais fácil do que An imaginava, e ele percebeu que era isso que o treinamento de recompensa realmente significava. Assim que ele começou a dar petiscos a Fluffy durante a caminhada, a pequena criatura pegou o jeito imediatamente e começou a caminhar calmamente ao seu lado. An não pôde evitar de pensar que deveria ter tentado isso desde o início, mas pelo menos agora estava feliz por ter feito.
Olhando para o painel de direção à frente, ele notou que 3 lugares estavam por perto: a trilha, o observatório e o parque. Ann perguntou a Fluffy se ele queria conferir, e como a criatura acenou alegremente, eles começaram a se aprofundar na floresta. Ann estava gostando da caminhada, subindo lentamente as escadas e admirando as belas flores ao longo do caminho, enquanto Fluffy cheirava animadamente. A criatura estava cheirando todos os tipos de flores, às vezes até espirrando quando seu nariz ficava irritado, o que fez Ann rir um pouco. Mas quando viraram uma curva, de repente notaram algumas criaturinhas marrons fofas olhando para eles, congeladas de surpresa depois de verem o grifo. Ann logo percebeu que esses pequenos animais estavam espalhados por toda a floresta, se misturando com as árvores e arbustos. Depois de um tempo, no entanto, Ann começou a se sentir cansado. Mesmo que Fluffy ainda tivesse muita energia para continuar, as pernas já estavam começando a doer. Afinal, o máximo que ele já caminhou foi até a loja de conveniência ao lado. Ainda assim, quando ele olhou para cima e viu que restavam apenas alguns degraus, sentiu uma pequena faísca de determinação. O brilho do sol poente no topo do caminho deu a ele motivação suficiente para terminar. Finalmente chegando ao topo, ele foi recebido com uma vista deslumbrante, o sol afundando atrás dos edifícios distantes, pintando o céu de laranja e rosa. Era lindo além das palavras. Tanto Ann quanto Fluffy ficaram ali em silêncio, absorvendo o momento. Ann sorriu e disse a Fluffy que realmente não foi um dia ruim e que eles deveriam sair novamente em breve. Mas naquele momento, ele ouviu um som de ronco vindo do estômago de Fluffy. Com um sorriso impotente, Ann decidiu que era hora de voltar para casa. Quando eles voltaram, Fluffy estava tão exausto da caminhada que desmaiou completamente na cama, enrolando-se ao lado de Ann. Até Ann, com sua terrível resistência, estava tão exausto. Na manhã seguinte, no entanto, sua paz não durou muito. Assim que acordou, seu telefone começou a vibrar sem parar. Era o líder de sua equipe gritando e repreendendo-o por perder o prazo e pedindo uma extensão novamente. Ann suspirou profundamente, esfregando os olhos, já se arrependendo de não ter verificado seus e-mails de trabalho na noite anterior. Descobrimos que o lugar onde mora se chama Distrito da Lua na cidade de Jurami, uma área serena cheia de complexos residenciais espaçosos. Enquanto o garoto caminhava, ele disse a Fluffy que se mudou para lá porque a moradia era mais barata. Mas agora que prestava mais atenção, ele percebeu que havia muitas pessoas criando feras fantásticas nesta área. Ann já havia notado que raramente via tais feras onde costumava morar antes. Por falar nisso, a tia vizinha veio mais uma vez perguntando a Ann de onde ele havia se mudado. Ela sabia que o garoto costumava morar com sua família antes de se tornar independente. Coincidentemente, Ann combinou seu horário de caminhada com o das tias, então eles costumavam passear juntos. Durante essas caminhadas, ele aprendeu sobre o layout da área e até pegou algumas dicas úteis dela. A tia uma vez disse a Ann que havia uma área perigosa onde criaturas às vezes apareciam, avisando-o para ter cuidado. Ann se perguntou a que tipo de criaturas perigosas ela estava se referindo. Descobrimos que Ann se mudou de Chamiao, uma metrópole movimentada. A tia já conhecia o lugar e comentou que Ann deve estar se sentindo muito mais em paz em comparação com viver em uma cidade tão movimentada. Ela mencionou que Shangmiao também tinha regulamentos rígidos para feras fantásticas por causa dos altos arranha-céus em todos os lugares. Feras aladas ou aquáticas eram totalmente proibidas lá. A tia se perguntou por que até mesmo feras aquáticas eram proibidas, e Ann explicou que uma vez uma fera orca havia entrado nos esgotos e crescido enormemente, criando enormes sumidouros em todos os canos de esgoto. Foi um caos total. Rei então perguntou se era legal criar grifos grandes em Jurami, e a tia lhe disse que havia alguns distritos próximos com propriedades privadas onde muitos donos de grandes feras viviam. Ela até disse que uma vez visitou uma dessas propriedades e viu alguém criando um dragão de verdade. Ann não conseguia imaginar como alguém poderia criar um dragão, balançando a cabeça em descrença. A tia também mencionou que sua filha estava em um internato e que havia um veterinário especializado em grandes feras por perto. Ela prometeu apresentar Ann à sua filha quando ela viesse visitar. Enquanto isso, vemos que tanto Fluffy quanto o animal de estimação de 3 cabeças da tia estavam brincando alegremente juntos. Depois de um tempo, a tia disse que era hora de se separarem porque o jardim de infância estava logo à frente, e ela tinha que buscar seu filho. Ann assentiu e prometeu cuidar de seu animal de estimação enquanto ela entrava. A criatura de 3 cabeças chamada Ana, Duri-Sami sentou-se ao lado de Ann enquanto ele decidia descansar um pouco em um banco próximo com os animais de estimação. Mas de repente, Fluffy virou a cabeça e disparou em direção a algo à distância. Ann entrou em pânico, deixando o animal de estimação de 3 cabeças para trás enquanto corria atrás dele, agarrando Fluffy com as 2 mãos. Para sua surpresa, ele descobriu que Fluffy não estava em perigo algum. Ele simplesmente havia avistado um brinquedo de pelúcia dentro de um jogo de máquina de garras próximo e o queria muito.
Ann suspirou de alívio, mas então notou que Fluffy agora estava tentando destruir a máquina de garras para tirar o brinquedo de pelúcia. O animal de estimação de 3 cabeças seguiu de perto, pegando sua coleira sozinhos. Ann rapidamente pegou a coleira de volta e se agachou, dizendo a Fluffy para parar antes que ele a quebrasse. Mas vendo quanto Fluffy o queria, Ann verificou sua carteira, se perguntando quanto dinheiro ele ainda tinha. Ele pegou uma nota e tentou a sorte na máquina de garras. A primeira tentativa pegou um bichinho de pelúcia branco, mas escorregou e caiu de volta. A próxima tentativa pegou um macaco de pelúcia de aparência muito estranha que caiu no slot. Fluffy imediatamente o agarrou com seu bico, emocionado por finalmente ter algo para brincar. Ann olhou para o estranho pelúcia confuso tentando descobrir o que ele deveria ser, talvez um orangotango ou um homem das cavernas. De qualquer forma, contanto que Fluffy gostasse, era tudo o que importava. Mas então uma das 3 cabeças tocou no ombro de Ann. Quando ele se virou, percebeu que Anna, Duri e Sammy também queriam algo da máquina. Ann riu sem jeito, pegou mais dinheiro e começou a jogar de novo. Depois de várias tentativas, ele finalmente conseguiu pegar mais 3 pelúcias, uma para cada cabeça. Conforme a cena muda, a tia sai do jardim de infância com seu filho e para em choque. Seus animais de estimação estavam orgulhosamente segurando seus próprios bichinhos de pelúcia, balançando seus rabos alegremente. A tia caiu na gargalhada e imediatamente entregou algum dinheiro a Ann, mesmo que ele tentasse recusar. Ela disse a ele que como todos os 3 animais de estimação amavam tanto os brinquedos, ele deveria aceitar o dinheiro como agradecimento. Mais tarde naquela noite de volta à sua casa, Ann recebeu acompanhamentos da vizinha, tia, mais uma vez. Percebendo isso, ele sorriu pensando que pelo menos não teria que se preocupar com comida por um tempo. Mas enquanto ele pensava em comida, seu estômago roncou. Ele estava de repente faminto. Ele olhou para Fluffy e perguntou se eles deveriam jantar. No entanto, Fluffy estava muito ocupado curtindo seu novo e estranho bichinho de pelúcia, abraçando e bicando-o antes de finalmente adormecer em sua caminha de papel higiênico com um sorriso feliz. Ann olhou para ele com carinho, sentindo-se feliz por ter conseguido aquele pelúcia. Pelo menos agora, Fluffy tinha algo para brincar. Conforme a cena muda novamente, vemos Fluffy sonhando pacificamente. No sonho, seu antigo dono lhe tinha dado o mesmo tipo de pelúcia, e ele a abraçava feliz. Mas de repente, ele acordou piscando confuso, se perguntando sobre o que era aquele sonho. Quando Fluffy acordou, viu que já era o dia seguinte, e o garoto ainda estava dormindo em sua cama com uma suave luz da manhã entrando pela janela. Fluffy fez alguns barulhos resmungões que acordaram-a ligeiramente por um segundo, mas o garoto logo voltou a dormir. Fluffy começou a subir na cama, mas quando viu que seu dono ainda estava dormindo, ele silenciosamente voltou para sua caminha de papel higiênico. Ele pegou a pelúcia e a manteve perto do garoto, querendo mostrá-la a ele orgulhosamente. Ann, ainda meio adormecido, piscou confuso se perguntando por que Fluffy estava fazendo aquilo. Quando Ann se sentou, a pequena criatura subiu em seu peito e se enrolou, dormindo profundamente com a pelúcia ao lado dele. Ann murmurou que Fluffy estava pesado, mas a pequena criatura não se importou nem um pouco, aconchegando-se ainda mais. Ambos adormeceram novamente em paz. Então temos um breve flashback. Fluffy tinha plantado algo no chão que tinha começado a brotar. Quando a cena mudou, era manhã mais uma vez, e o amigo de Ann, Jim, apareceu na porta chamando por Cloud desta vez. Ann abriu a porta e começou a fechá-la imediatamente, não querendo lidar com ele, mas Jim era persistente como sempre. Ele gritou para deixá-lo entrar porque ele queria ver o pequeno Cloud fofo. Ann o corrigiu dizendo que era Fluffy asterisco não Cloud e que, como ele estava chateado, Jim deveria simplesmente ir para casa em vez de incomodá-lo. Mas Jim, sendo teimoso, entrou de qualquer maneira. Ann lutou, mas eventualmente desistiu de tentar impedi-lo. Jim olhou em volta se perguntando onde Fluffy estava, e Ann disse a ele que a criatura estava em seu quarto escondida em seu ninho. Jim corou-se perguntando que tipo de ninho Ann tinha feito apenas para estragar o momento dizendo a ele que era apenas uma caixa de lenços. Ann decidiu terminar algum trabalho, dizendo a Jim para ficar quieto por um tempo. Ele pediu alguma pizza enquanto esperava, já que era barato e satisfatório. Jim encarou a caixa de lenços improvisada, ainda achando adorável e percebendo que Fluffy estava escondido dentro da pilha de lenços brancos. Ann gritou novamente que seu nome era Cloud asterisco, mas Fluffy. Jim não se importou e chamou Fluffy de qualquer maneira, dizendo a ele que seu amigo estava aqui. Lentamente, Fluffy espiou para fora dos lenços, mas assim que viu Jim, ele se escondeu de volta para dentro novamente. Jim achou isso ainda mais adorável e se perguntou se Fluffy simplesmente não queria brincar com ele. De repente, Jim puxou uma coleira rosa que parecia um chicote, perguntando a Fluffy por que ele estava agindo tímido. Ann ficou nervoso, pedindo a Jim para apenas se concentrar em pedir a pizza.
Então descobrimos que era realmente uma vara de pesca de cauda de rato asterisco, um brinquedo projetado para estimular os instintos de caça em grifos pequenos ou médios. JYN estendeu a vara e a chicoteou gentilmente, provocando o grifo para fora de sua caixa. Fluffy ficou irritado no início, mas JYN continuou, e logo a pequena criatura começou a gostar. Enquanto isso, continuou trabalhando em seu laptop. De repente, Fluffy pulou na cabeça de assustando. Gemeu e perguntou a Jin por que Fluffy estava agindo tão hiper, mas Jin disse a ele para relaxar dizendo que Fluffy estava apenas brincando. Naquele momento, a campainha tocou. A pizza tinha chegado. Os dois se sentaram para comer a deliciosa refeição enquanto Fluffy recebeu um pequeno prato de plástico com algo para petiscar. Se sentiu aliviado por seu longo e estressante prazo ter finalmente terminado. Jin o incentivou a comer mais, já que a pizza estava tão boa. Enquanto comia, notou que Fluffy estava lutando com o brinquedo de plástico elástico, e ele não pôde deixar de rir. Disse a Jin que ele tinha sido forçado a sair diariamente para caminhadas ultimamente, geralmente por 1 ou 2 horas, e isso fazia todo o seu corpo doer como se tivesse sido espancado. Ele admitiu que estava cansado demais para trabalhar eficientemente hoje em dia. Jin, no entanto, disse a ele que era bom para sua resistência. Precisava do exercício. Ele até sugeriu que se juntasse ao clube de caminhada do bairro, dizendo que ele fazia parte de alguns ele mesmo. Franziu a testa, dizendo que achava estranho conhecer pessoas e perguntou por que Jin tinha se juntado a tais clubes quando ele nem possuía uma besta fantástica. Jin fez uma cara estranha e confessou que se juntou a eles apenas para poder fotografar criaturas fofas e adoráveis livremente. Suspirou e disse seriamente para ele não fazer essa cara em público, mas Jin o ignorou, sorrindo. Jin então disse que trouxe algo divertido e perguntou se queria ver. Ele tirou um minúsculo chapéu de polícia feito para animais de estimação e colocou na cabeça de Fluffy. A criatura parecia ainda mais adorável, e até ficou impressionado, perguntando onde Jin tinha conseguido. Aprendemos que Jin era realmente muito profissional. Ele guardava adereços fofos como aquele para projetos de fotografia e até tinha mais roupas prontas. Gostou da ideia de um mini desfile de moda para Fluffy, vestindo-o como um policial fofo e fazendo-o posar. O grifo piscou, claramente confuso enquanto Randy riu que nenhum criminoso poderia resistir a tanta fofura. A próxima roupa era um smoking, fazendo Fluffy parecer um cavalheiro elegante, um grifo elegante de alto status. Então veio uma roupa de estilo punk, o que irritou Fluffy quando ele jogou os óculos no chão porque não conseguia enxergar através deles. Jin percebeu que o fundo em casa era muito simples para boas fotos, e lembrou que era hora da caminhada diária deles de qualquer maneira. Ambos concordaram e saíram. Jin continuou chamando de Cloud enquanto continuava corrigindo, mas agora até Fluffy parecia irritado. Eles ainda não tinham começado a caminhar adequadamente, pois Jin continuava parando para tirar mais fotos. Percebendo que Fluffy estava ficando entediado com os infinitos flashes da câmera, sugeriu que eles voltassem para casa. Naquele momento, uma voz chamou por trás. Uma jovem reconheceu Jin e sorriu, dizendo que era bom vê-lo novamente. Ela tinha um grifo de cor rosa próprio vestido adoravelmente, chamando instantaneamente a atenção de Fluffy. A fêmea chamou Jin mais uma vez, dizendo a ele que era elegante encontrá-lo aqui, e era adorável vê-lo. Jin chamou a senhora de Min, perguntando a ela como ela estava e se ela gostou das fotos editadas que Jin tinha enviado a ela da última vez. Min disse ao homem que ele fez um trabalho realmente ótimo, e sua conta Stargram foi inundada de corações, e as notificações do telefone dela não paravam. Se perguntou quem era a senhora, e Jin informou ao garoto que ela era uma cliente de foto regular. Mas Min notou algo e caiu imediatamente, gritando depois de notar Fluffy dizendo a ele que ele era um grifo branco tão fofo. Ela perguntou se esta era a espécie Fluffy T, até mesmo elogiando a roupa da criatura e dizendo que combinava com ele. Min se virou para perguntando se ele era o dono de Fluffy e se ela poderia acariciá-lo. Informou calmamente a garota que Fluffy estava de mau humor e poderia mordê-la se ela o tocasse. Mas antes disso, a senhora começou a fazer isso, e Fluffy instantaneamente pareceu muito feliz enquanto ronronava. Percebeu que a criatura era apenas um pirralho que agia de forma diferente de acordo com os gêneros, e até Min percebeu que a criatura era um tremendo paquerador. Se perguntou por que Fluffy só o mordia sempre que ele tentava fazer o mesmo. Mas então de repente olhou para baixo e viu que a senhora tinha seu próprio grifo. Ele a elogiou e disse a ela que seu grifo era tão bem comportado, se perguntando se ele foi treinado adequadamente. A senhora desceu, pegou o grifo e disse a Anne que o nome dela era Pete. A moça ficou chocada que não conhecesse o grifo. Até o grifo estava sorrindo enquanto me dizia que era estranho alguém ainda não saber quem era Pete. Ela se perguntou se deviam mostrar a Anne o que o Pet tinha conseguido. O grifo concordou, e me disse para Pete fazer uma pose fofa.
O pet sorriu adoravelmente colocando as duas patas nas bochechas. Para Jin, isso foi suficiente para ter um sangramento nasal, e estava funcionando até em Fluffy, que estava corando intensamente enquanto respirava fundo. Vendo isso, Min perguntou a Anne se isso lhe dizia algo agora, mas Anne claramente não tinha ideia, tão simples quanto ele era. Tanto Min quanto Pete ficaram chocados com essa reação de Anne, e Jin imediatamente veio em socorro, pedindo desculpas a Min e dizendo que Anne era um cara completamente alheio às tendências e um pouco distante do mundo. Tanto Min quanto Pete estavam chorando de lado, enquanto Jin dizia a Anne que isso era decepcionante até para ele porque, não importa o que, ele deveria ter conhecido o grifo Pete e o quão famosa ela realmente era. Jin explicou que Min era uma influenciadora de bestas mágicas com 500 mil seguidores no Instagram, e seus vídeos estavam bombando no YouTube. Aquela postagem que o grifo acabou de fazer teve 1 milhão de visualizações. Vemos de lado que até Fluffy foi atraído por Pete, e o algoritmo de todos os donos de grifo a recomenda. Mas também vemos que Fluffy foi imediatamente rejeitado por Pete, que mostrou sua atitude. Anne informou a Jin que ele estava esquecendo uma coisa crucial enquanto me estava gravando os dois percebendo que parecia fofo. Anne disse a Jin que ele só tinha Fluffy há uma semana, e seu algoritmo do YouTube ainda estava cheio de transmissões de jogos e reprises de desafios infinitos. Era o algoritmo típico de um adolescente, longe de qualquer coisa fofa. Não havia como algo tão pequeno e adorável aparecer sem que ele pesquisasse sobre grifos. Jin percebeu que era seu erro, e Anne dispensou. Mas como Anne sabia que Jin era realmente famoso, ele se perguntou se poderia pedir ao homem um pequeno favor. Jin se perguntou o que era, e Anne não podia acreditar que o homem havia esquecido que Fluffy ainda precisava encontrar seu dono. Enquanto a cena mudava, vimos que Min estava realmente emocionado depois de ouvir toda a história. Ela disse a Anne que ele era realmente gentil e prometeu ajudá-lo dentro de todos os seus limites. O menino agradeceu nervosamente à senhora enquanto Jin pegava Fluffy mais uma vez, chamando de Cloud mais uma vez, não querendo se separar dele, mas Anne gritou que seu nome era Fluffy e não Cloud. Min sugeriu que eles deveriam tentar algo simples e filmar e Fluffy juntos para ver a reação do Stargram, porque encontrar o dono seria muito mais fácil depois que o vídeo se tornasse viral. Tanto Anne quanto Fluffy se sentaram perto do banco com olhares estranhos em seus rostos, se perguntando sobre o que estava acontecendo. JYN chamou os dois, dizendo que se eles ficassem muito parados, então não ia funcionar porque isso era para ser um vídeo muito bom. Anne se perguntou o que ele deveria fazer porque ele era completamente alheio, e o homem sugeriu que como ambos eram muito rígidos, eles não podiam usar nenhuma filmagem. Ele explicou ainda que, como eles eram uma combinação perfeita, eles deveriam apenas morar juntos. Mas Anne não estava pronto para receber Fluffy. Enquanto isso, vimos que Pete estava realmente olhando para uma linda borboleta e começou a ir em direção a ela enquanto Min ainda estava ocupada com a sessão de fotos. Vimos que Pete estava indo cada vez mais longe seguindo a borboleta. Ela tentou pegá-la, mas quando a borboleta entrou na floresta, Pete começou a bater palmas. Fluffy percebeu e se perguntou o que a grifo fêmea estava fazendo. Ela tentou pegar a borboleta e finalmente pulou, agarrando-a e ficando muito feliz. Mas como ela ainda estava no ar, ela encontrou um pet de duas cabeças mais uma vez e se chocou contra uma de suas cabeças. Ambos os pets começaram a chorar, e uma das duas cabeças estava brava por ter sido atingida por ela. Pete não sabia o que fazer, mas o pet do nosso garoto, Fluffy, veio em socorro, ficando entre a fêmea e a criatura de 3 cabeças. Isso impressionou Pete tanto porque Fluffy tinha vindo para salvá-lo imediatamente. A criatura de 2 cabeças começou a ficar zangada e estava fazendo gritos como se estivesse falando com Fluffy, dizendo a ele que uma de suas cabeças estava doendo muito. Mas Fluffy não ouviu e começou a gritar alto, tão alto que ambas as cabeças imediatamente recuaram de machucar Pete. O garoto também não estava pronto para recuar e, de repente, o dono da criatura de 2 cabeças veio por trás, chamando-os e dizendo-lhes para irem para casa. Ambos sabiam que na frente de seu próprio dono, eles não podiam fazer nada de ruim, então eles se viraram e voltaram, fazendo ruídos estranhos. Fluffy estava realmente orgulhoso de ter protegido a fêmea e se virou para Pete, mas agora a grifo fêmea teve uma reação totalmente diferente. Era como se ela tivesse se apaixonado por Fluffy. Ela imediatamente se aproximou do grifo branco e esfregou seu pelo contra ele. Tanta tensão fez Fluffy corar enquanto a criatura se perguntava por que a fêmea teve uma mudança tão repentina de coração. Mas tudo estava indo muito bem, então Fluffy não se importou e fez alguns ruídos adoráveis. A cena mudou de volta para o parque onde vimos quem estava realmente cansado de toda essa coisa de filmagem enquanto Min e Jin estavam conversando um com o outro. A senhora reclamou que as reações de ambos não estavam se destacando muito, e Jin sugeriu que eles deveriam apenas filmar as criaturas em vez de juntos. Mas o menino disse a eles que ele estava cansado e queria ir para casa agora. De repente,
percebeu algo que ambos os adultos não conseguiam. Ele se perguntou onde Fluffy e Pete realmente estavam. Naquele momento, eles saíram correndo da área da floresta, ambos brincando e se divertindo. Jim imediatamente notou que os dois grifos tinham se aproximado muito. Enquanto perguntava a Fluffy onde ele tinha estado, a criatura ronronava orgulhosamente enquanto Pete continuamente olhava para ele e esfregava-se contra Fluffy. Anne imediatamente percebeu que algo estava acontecendo enquanto Jim estava ocupado tirando fotos, e Min ficou surpresa. De repente, algo clicou na mente de Anne quando ele imaginou que talvez os futuros de ambos os grifos fossem ser selvagens. Ele ficou chocado quando se virou, ouvindo Min, que também percebeu que Pete realmente gostava de Fluffy. Anne estava testemunhando a mesma coisa que ele havia imaginado, e mesmo quando Fluffy tentava ter algum espaço pessoal, Pete não o deixava e continuava se esfregando contra ele. Enquanto a cena mudava, o tempo passou alguns dias depois. Vimos que Anne estava rolando réus em seu algoritmo típico, se perguntando o que aconteceria se um rato fosse atingido por um taser. O vídeo explicou que quando os eletrodos perfuram a pele, causa dor extrema. Enquanto isso, Fluffy estava brincando com seu bicho de pelúcia estranho, mas então o deixou e começou a dormir na cama. De repente, uma notificação apareceu no telefone de Anne. Era ninguém menos que Jim que havia compartilhado um vídeo. Era o mesmo vídeo que eles tinham tirado no parque junto com Pete, e tinha acabado de ser carregado na conta de Instagram de Min. O menino percebeu que já tinha recebido toneladas de visualizações em tão pouco tempo. Até Fluffy notou o vídeo, e Jim disse a ele que tinha ficado muito bom. Jim disse que a popularidade de Cloud não era brincadeira, e Anne o corrigiu mais uma vez, dizendo que era Fluffy. A Tammy estava pronta para filmar novamente com Anne em breve, e Jim se perguntou se eles também deveriam se tornar influenciadores Butiverse, já que tinha quantias absurdas de dinheiro. Mas Anne era preguiçoso demais para essas coisas, sabendo que uma vez era o suficiente para esse tipo de coisa. Quando seus estômagos começaram a roncar, Anne se perguntou se eles estavam esquecendo algo, mas decidiu ignorar e disse a Fluffy que eles deveriam apenas comer. A cena mudou novamente. Vimos que Fluffy e Anne estavam do lado de fora na loja de conveniência, mas começou a chover forte. Quando eles voltaram para casa, tanto Anne quanto Fluffy estavam encharcados. O menino não podia acreditar. Mesmo que ele tivesse acabado de ir à loja de conveniência, de repente começou a chover, e toda a cena foi uma bagunça. Então ele notou Fluffy que estava completamente encharcado e coberto de lama. Mesmo quando tentou pegá-lo, a criatura escapou rapidamente e correu em direção à cama. Anne gritou, dizendo à criatura para não subir, mas era tarde demais. A cama toda já estava suja por causa disso. Anne estava agonizando com a cena, dizendo a Fluffy que tinha acabado de trocar os lençóis hoje e agora estavam arruinados. Anne chorou um pouco e disse a Fluffy que não o deixaria escapar dessa, pegando-o imediatamente e declarando que era hora do banho. Cada canto de Fluffy seria limpo, mesmo que ele odiasse água. À medida que a cena muda para dentro do banheiro, vemos alguns itens cosméticos especiais junto com um shampoo e sabonete líquido refrescantes. Anne estava enchendo uma banheira com água do chuveiro, imaginando se Kang ficaria louco dentro da água, porque os grifos realmente gostavam. Até a pequena criatura estava olhando para a água constantemente, sem falhar, cavando lenta mas seguramente suas patas na água e espirrando ar por todos os lados. Kang estava gostando, fazendo isso várias vezes, enquanto Anne se perguntava o que a criatura estava fazendo. Só de pensar em se divertir, ele virou o chuveiro para Kang, que saltou da água em choque, e Anne riu orgulhosamente enquanto zombava dele. Mas agora Kang estava bravo, e ele pulou direto na banheira de água, espirrando toda a água junto com o chuveiro, o que deixou Anne completamente encharcado. Depois de um tempo brincando, Kang estava aproveitando a água fria e suave, enquanto Anne, completamente molhado, se perguntava se o grifo realmente gostava. Percebendo que provavelmente deveria se lavar também, Anne tirou a camisa e começou a limpar a pequena criatura para que não sobrasse sujeira em lugar nenhum. Depois disso, Kang se enxagou e sacudiu o corpo violentamente, o que deixou-o molhado mais uma vez. Depois que Anne se secou, vemos que enquanto ele estava aplicando um shampoo refrescante em seu cabelo, Kang estava tentando abrir a porta do banheiro, mas não estava abrindo de jeito nenhum. Depois de um tempo, tanto a criatura quanto Anne estavam completamente revigorados e estavam aproveitando a noite. Anne perguntou a Kang se ele também estava se sentindo revigorado após o banho suave, mas logo percebeu que Kang poderia pegar um resfriado se ficasse molhado. Ele imediatamente pegou um secador de cabelo e apontou para Kang, decidindo secar seu pelo, mas a criatura ficou completamente chocada depois de olhar para o bico do secador de cabelo. Ele pulou para fora do caminho e começou a correr. Anne se perguntou o que tinha acontecido quando Kang começou a correr em todas as direções, atirando-se freneticamente como um estilingue indo direto para debaixo dos cobertores para se esconder. Anne não conseguia entender o que estava errado.
Kang estava assustado e fazendo barulhos estranhos enquanto olhava para o bico do secador de cabelo. Ainda sem perceber o problema, disse a Kang para sair porque aqueles eram lençóis novos e eles iriam ficar molhados e úmidos, e Kang pegaria um resfriado. Mas a criatura não estava pronta para sair. Quando viu o secador de cabelo colocado na frente dele, ele começou a pular freneticamente mesmo dentro dos lençóis. Vendo isso, finalmente percebeu que Kang estava com medo do secador de cabelo. Chamando para fora, disse à criatura que não era nada e não era nada assustador. Imediatamente guardou o secador de cabelo enquanto Kang lentamente saía dos lençóis e descia. Explicou que era apenas um pedaço de plástico e estava tudo bem, mas ao ouvir isso, Kang começou a bater no secador de cabelo com suas patas. Depois que nada aconteceu, ele voltou para os lençóis, ainda não totalmente convencido. Lentamente, quando a criatura bateu novamente, o pegou junto com os lençóis que o cobriam completamente. Kang estava ficando irritado, e disse a ele que não ia usar o secador de cabelo de jeito nenhum. Mas como estava chovendo lá fora, sabia que se Kang não secasse seu pelo, ele poderia realmente pegar um resfriado. Ele disse a Kang para descer até o chão porque ele tinha ligado o aquecimento do piso no máximo, e até a criatura percebeu que o chão estava agradável e quente. Kang se rendeu e caiu no chão. Notou que a criatura parecia um pequeno bolo de arroz glutinoso e se perguntou se ele também deveria se deitar, já que o calor parecia uma sauna e não era nada ruim. Ele disse a Kang para se certificar de secar seu pelo uniformemente até que estivesse completamente seco, dizendo que eles sempre poderiam lavar os lençóis se ficassem sujos, mas ficar doente não era permitido. Ele também explicou à criatura que eles não poderiam ligar a caldeira toda vez, então Kang teria que superar coisas assustadoras eventualmente. De repente, percebeu que estava chovendo muito forte de repente, e naquele momento a campainha tocou. Abriu a porta para ver Jim parado ali, completamente encharcado, segurando uma sacola de comida de loja de conveniência. Jim se perguntou por que o chão estava tão quente, mas ignorou tudo e disse a ele que havia uma toalha lá dentro para secar o cabelo. Enquanto Jim olhava ao redor, ele avistou o secador de cabelo imediatamente pegando para secar o cabelo, e isso foi o suficiente para assustar Kang novamente. O grifo começou a se debater violentamente como um estilingue, enquanto Jim parecia confuso e perguntou o que havia de errado com Cloud. O corrigiu rapidamente, dizendo que o nome do grifo era Kang, enquanto a criatura continuava correndo e remexendo em pânico. Do lado de fora da casa, alguém carregando uma sacola grande entrou no prédio, uma senhora que pensou que devia ser um vizinho barulhento que tinha acabado de se mudar para perto. À medida que a cena muda para amanhã, vemos que tanto Kang quanto estavam acordando. Olhando para fora da janela, eles notaram que depois de chover por alguns dias, o tempo estava finalmente ótimo. Vendo um tempo tão agradável, disse a Kang que eles deveriam dar uma caminhada, já que precisavam de alguma fotossíntese depois de tanto tempo. Kang concordou, abanando o rabo e deixando colocar sua coleira enquanto eles saíam do prédio. No entanto, no momento em que saíram pela porta principal, ambos começaram a suar imediatamente. Se perguntou o que estava acontecendo porque o sol estava escaldante. Eles rapidamente correram de volta para o prédio, e abriu o noticiário, que dizia que, após a chuva, as temperaturas deveriam permanecer acima de 35 graus Celsius por enquanto. Devido ao repentino aguaceiro, o verão havia chegado mais cedo do que o normal este ano. Estava tão quente que até o chão estava morno, e tanto quanto Kang estavam suando como loucos, se perguntando o que poderiam fazer. Percebeu que devia ser ainda mais difícil para Kang com todo o seu pelo espesso, e a criatura estava fazendo alguns ruídos estranhos que soavam como reclamações. Pensou que talvez Kang estivesse dizendo a ele para não falar porque estava muito quente. Ele decidiu ligar o ar-condicionado e se levantou, tentando se lembrar onde havia colocado o controle remoto depois de se mudar. Assim que o encontrou, ele ligou o ar-condicionado. Mas quando as abas se abriram, seu rosto feliz imediatamente se transformou em choque. Em vez de ar frio, o ar-condicionado começou a cuspir chamas, e percebeu que estava soprando ar quente. O quarto ficou ainda mais quente, e foi insuportável para Kang. À medida que a cena muda, vemos ligando freneticamente para a central de atendimento. Mas a equipe disse a ele que, como eles tinham muitos compromissos, o mais cedo que um técnico poderia visitar seria em uma semana. Perguntou se alguém poderia vir mais cedo porque a temperatura estava subindo sem parar, mas a recepcionista se desculpou, dizendo que, embora sua força de trabalho estivesse com capacidade total, ainda não era suficiente. Eles prometeram que receberia o serviço o mais rápido possível. Ouvindo isso, Kang ficou irritado e bateu sua pata no telefone, desligando a chamada. Suspirou percebendo que eles teriam que se contentar com o ventilador por uma semana até que o ar-condicionado fosse consertado. Mas Kang continuou batendo no telefone perigosamente, então disse a ele para parar. Decidindo se refrescar um pouco,
An abriu o freezer para pegar uma bebida gelada, e uma onda de ar frio saiu correndo. Parecia celestial. Kang ficou ali sentindo como se estivesse no Ártico, aproveitando a brisa refrescante. Mas assim que An fechou a geladeira depois de pegar sua bebida, o calor voltou instantaneamente. Kang se virou e viu An bebendo a bebida gelada de novo, completamente revigorado e nem mesmo pensando nele. Enquanto An se sentava em sua cadeira de jogos, Kang lentamente começou a abrir a porta da geladeira com toda a sua força. Mesmo que seu rosto estivesse tenso, ele não parou até que conseguiu abri-lo o suficiente para sentir o ar frio novamente, mesmo quando An disse para ele não fazer. A cena muda para a noite. Tanto An quanto Kang estavam agora dentro de uma loja de conveniência. An estava comendo um sorvete e se sentindo vivo novamente depois de sofrer no calor o dia todo. Ele disse a Kang que também comprou comida úmida para grifos para ele, então eles deveriam ir para casa para comer. Kang parecia feliz, mas então anotou algo. Uma das penas de Kang em sua asa direita estava quebrada e saindo. Quando An se abaixou para tirar, Kang de repente o mordeu, fazendo An gritar de dor. Mesmo quando An tentou segurá-lo para ver se estava machucado, Kang se recusou a deixá-lo tocar em seu pelo. Libertando-se da coleira, Kang disparou em direção ao prédio enquanto An se levantava lentamente e corria atrás dele, gritando seu nome. Felizmente, eles já estavam perto de casa, e An percebeu que Kang estava apenas correndo em direção ao portão porque estava com fome. Mas então An e Kang notaram uma mulher dormindo bem em frente ao portão, bloqueando a entrada. Vendo aquilo, An parou e se perguntou o que uma mulher bêbada estava fazendo em frente à sua casa. Vemos que a senhora estava bloqueando completamente a entrada da vila, e An se perguntou o que deveria fazer. Mas Fluffy foi mais direto. Ele investiu direto nos joelhos da mulher, fazendo-a acordar lentamente enquanto murmurava que seu estômago doía. An pensou por um momento, então ofereceu a ela um sorvete com sabor de laranja, dizendo que poderia ajudá-la, já que ela não parecia bem. Surpresa, mas grata, a mulher abriu o sorvete e começou a comê-lo alegremente, claramente aliviada enquanto a doçura gelada aliviava sua ressaca. Antes que An pudesse dizer qualquer outra coisa, a própria senhora perguntou se ele era da unidade 301. Olhando para o grifo, ela também parecia saber que seu nome era Fluffy, mas algo estranho aconteceu desta vez. Fluffy não fez nenhum alvoroço quando a bela senhora o pegou. A mulher notou a pena quebrada e cuidadosamente arrancou, mesmo que Fluffy tenha se debatido um pouco. Ela removeu facilmente e o colocou de volta no chão, ainda segurando seu sorvete enquanto dizia a An que o procedimento estava concluído e o grifo não se sentiria mais desconfortável. Quando Fluffy correu de volta para An, o garoto o examinou. Fluffy estava irritado, mas bem, e An viu que a pena havia saído limpa. Então a senhora disse a An que ele não deveria deixar o grifo sozinho só porque ele estava evitando ele. Ela explicou que uma pena quebrada precisava ser removida adequadamente para que uma nova crescesse bem e disse que, como dono do grifo, An deveria saber disso. Percebendo seu mal-entendido, An rapidamente explicou que ele era o dono de Fluffy. A mulher pareceu chocada e confusa, se perguntando o que estava acontecendo. Naquele momento, a vizinha saiu do prédio, chamando a senhora, se dirigindo a ela como Kang e perguntando o que ela estava fazendo lá fora em vez de voltar para casa. Mas assim que a vizinha notou An parado ali, ela também o reconheceu como o garoto da unidade 301. Então, para a surpresa de An, a senhora, Kang, de repente chamou a vizinha de mãe, o que chocou-a e Fluffy ao mesmo tempo. Ainda claramente tonta, Kang saltou em direção à sua mãe que imediatamente começou a repreendê-la por cheirar a álcool. Kang, por outro lado, continuava dizendo à mãe o quão bonita ela era, tornando a cena ainda mais estranha. An olhou para Fluffy e sussurrou, se perguntando se essa era a mesma filha que a vizinha havia mencionado antes, a chamada médica de bestas míticas. Ouvindo aquilo, Fluffy assentiu e fez um sinal de paz confirmando que era realmente ela. Quando a cena mudou, vimos Fluffy comendo sua comida enquanto esfregava seu estômago como se algo estivesse errado. Enquanto isso, An estava perdido em seus pensamentos, ainda pensando sobre a pergunta anterior de Kang se ele era realmente o dono de Fluffy. Ele disse a si mesmo que era apenas um guardião temporário, então perguntou a Fluffy se eles seriam capazes de encontrar seu verdadeiro dono algum dia. Fluffy não pareceu se importar e simplesmente rolou no chão agindo fofo. An se recusou a cair nessa dessa vez, sabendo que provavelmente seria mordido novamente se o tocasse. Então, com uma ideia, An decidiu esfregar a barriga de Fluffy com o pé. Para sua surpresa, o grifo realmente gostou, ficando tímido enquanto An parecia chocado, se perguntando por que a criatura estava gostando tanto. No dia seguinte, a cena mudou novamente para a geladeira. An abriu e percebeu que estavam sem água gelada. Ele decidiu sair um pouco para comprar um pouco. Antes de sair, ele perguntou a Fluffy se ele queria dar uma caminhada, mas notou que a criatura não estava tão animada quanto antes.
Fluffy parecia cansado e até tinha deixado um pouco de sua comida intocada. Anne se perguntou se era o calor e decidiu que eles dariam uma caminhada mais tarde quando o sol se pusesse. Enquanto ele saía, Anne de repente viu alguém tropeçar e derrubar suas coisas. Quando ele correu para abrir sua porta, ele percebeu que era ninguém menos que sua vizinha, a doutora Kang. Ela parecia nervosa e, após uma pausa estranha, simplesmente disse olá, se sentindo desconfortável sobre seu segundo encontro. Mas ao contrário de outros, Anne sabia como começar uma conversa, e ele viu as baquetas que a senhora havia derrubado, se perguntando o que elas estavam fazendo dentro da bolsa de uma médica de bestas. Kang nervosamente disse ao garoto que ela estava em uma banda como um hobby e imediatamente começou a se desculpar, pensando que ela tinha sido muito rude ontem porque eles tiveram um jantar de banda pela primeira vez em um tempo, e sua mãe a repreendeu muito. Enquanto isso, vemos que seu animal de estimação de 3 cabeças estava realmente feliz trabalhando com a senhora, e até Anne disse a ela para não se desculpar porque, graças a ela, Fluffy estava bem, e ela até puxou a pena quebrada. Kang explicou que agora ela sabia tudo sobre como estava temporariamente acolhendo Fluffy, o que não era uma decisão fácil, elogiando-o por ser incrível. Mas para Anne, não era tão incrível porque quando ele se mudou, Fluffy já estava lá, e ele não tinha escolha. Kang decidiu dar um rápido olá para a criatura fofa, se perguntando se ela poderia vê-lo. Mas quando Anne gritou, ele de repente notou o estranho silêncio. Ele sabia que Fluffy estava curioso, então ele deveria estar espiando e causando um tumulto agora, mas nada estava acontecendo. Percebendo que algo poderia estar errado, Kang imediatamente entrou no prédio, e ambos foram para o quarto onde Fluffy estava. Eles viram a criatura fofa com o rosto pálido vomitando toda a comida que ele tinha comido. Anne entrou em pânico, se perguntando o que estava errado enquanto ele via Fluffy tremendo. Kang imediatamente examinou a comida e cheirou. O rosto de Anne ficou pálido enquanto ele chamava por Fluffy, se perguntando o que fazer. Kang disse a ele que não havia nada de errado com a comida e perguntou se havia algum sinal de alerta naquela manhã. Nervosamente, Anne disse que não havia nada fora do comum, mas então ele se lembrou que a caminho da loja de conveniência, ele tinha notado Fluffy dormindo e não comendo muito. Percebendo que esses eram sinais, ele disse a Kang que era provavelmente um caso de indigestão aguda e que, como o Fluffy poderia ficar desidratado, eles precisavam levá-lo para o hospital que ela conhecia. Anne imediatamente pegou a criatura trêmula pensando que se ele tivesse cuidado melhor dele, as coisas teriam ficado bem. A cena mudou para o hospital onde estava perdido em pensamentos até que Kang perguntou a ele o que ele estava pensando. Por um momento, Anne ficou em branco, não percebendo o que ela queria dizer. Kang explicou que ele estava em silêncio por um tempo, então ela adivinhou que ele estava se culpando pelo que tinha acontecido com Fluffy. Anne não negou e admitiu que tudo isso era novo para ele. Ele entrou em pânico e não sabia o que fazer. Embora eles estivessem juntos apenas por algumas semanas, Fluffy estava se abrindo, e a estava conhecendo ele, mas esse tipo de situação ainda era difícil. Kang sorriu e disse a Anne que ele estava crescendo esplendidamente como um guardião iniciante. Quando Anne começou a divagar novamente, dizendo que era o dono de Fluffy, Kang o interrompeu, dizendo que mesmo como um guardião temporário, ele ainda era um guardião. Assim como os pensamentos de Anne estavam cheios de Fluffy, talvez os pensamentos de Fluffy estivessem cheios dele também. Pensar um no outro proporcionou um relacionamento maravilhoso entre o guardião e a besta companheira. Kang o aconselhou a não traçar uma linha, mesmo que uma despedida pudesse vir um dia porque o tempo que eles estavam passando juntos era genuíno. Anne ficou chocado com suas palavras e disse a ela que ele pensava que ela era alguém que só usava palavras duras por causa de sua aparência intimidadora, mas ela o tinha ajudado de muitas maneiras e até disse coisas tão gentis. Kang, furiosa, se levantou e gritou que ele realmente não entendia de moda e tinha julgado uma senhora pela sua aparência. Enquanto Anne se desculpava, o médico saiu da sala de operações e chamou o guardião de Fluffy, dizendo a Anne que a digestão de Fluffy tinha se estabilizado, e ele ficaria bem agora. Anne agradeceu ao médico e viu Fluffy arrotando enquanto olhava apenas para a bela senhora e não para ele, mas esse comportamento não surpreendeu Anne. Ele já sabia o quão paquerador Fluffy era. Ainda assim, contanto que a criatura estivesse saudável, isso era tudo o que importava. Eles foram para casa depois. Mais tarde, o ar-condicionado de Anne finalmente funcionou, e ele aproveitou o ar fresco. Como um compromisso anterior havia sido cancelado, o técnico veio rapidamente para consertá-lo, fazendo-a finalmente se sentir vivo. Naquele momento, Fluffy começou a bater seu prato pedindo comida. Anne disse à criatura para ficar quieta porque o médico havia dito que Fluffy precisava estar em uma dieta controlada, e desmaiar novamente depois de apenas alguns dias seria ruim. Quando abriu a geladeira, viu a comida que Kang havia deixado com um bilhete dizendo para ele comer tudo. De repente, ele se lembrou da moça e se perguntou se deveria pedir a Kang para comer com ele. A cena mudou para a porta do vizinho, onde alguém estava saindo.
Ann pensou que fosse a tia vizinha e perguntou se eles poderiam comer alguns bolinhos de arroz juntos, mas ao olhar mais de perto, viu uma garota abrindo a porta com um animal de estimação seguindo-a para fora. Aquilo foi o suficiente para chocar enquanto a moça lhe perguntava o que estava errado, enquanto Ann, em descrença, perguntou a Kang quem era ela, incapaz de reconhecê-la. Após esta pergunta, Kang ficou atordoada por alguns momentos e então percebeu que estava sem maquiagem, com um rosto pálido. Ela imediatamente deu uma cotovelada na cabeça de Ann e disse a ele que ele estava sendo muito mal. Enquanto isso, ambos os seus animais de estimação estavam se encontrando e apertando as mãos. Enquanto a cena mudava, vimos todos sentados juntos, tomando algumas bebidas frias junto com bolinhos de arroz e frango frito enquanto os animais de estimação brincavam. A tia vizinha disse a Ann que estava feliz que Fluffy estivesse bem, já que ela tinha ficado realmente surpresa quando ouviu a história pela primeira vez. Ann disse a ela que era tudo graças a Kang e que tudo tinha terminado bem. A tia imediatamente disse que era bom ter uma filha tão boa que lhes trouxesse comida deliciosa e abundante. Mas quando ela olhou para ela, viu que Kang ainda estava fazendo beicinho enquanto a irmãzinha Jan estava rindo e disse à sua mãe que Ann não reconheceu Kang porque ela não estava usando maquiagem. Kang imediatamente perguntou à menina se ela ainda era bonita sem maquiagem, e a menina respondeu que ela era como Cinderela. Ann rapidamente interrompeu, dizendo que não era que ela não fosse bonita, mas que ela parecia tão diferente sem maquiagem. Kang deu à menina algumas notas como recompensa por falar por ela, então se virou para ela e perguntou o quanto e de que maneira ela era bonita. Ouvindo tudo isso, a mãe da menina avisou Kang que se ela não pegasse mais leve, ela ia levar um tapa direto na cara. Todos começaram a comer o delicioso frango frito enquanto Kang apreciava um pouco de cerveja, e a menina brincava com Fluffy enquanto ele rolava no chão. Ann ficou chocado ao ver o quanto Kang gostava de beber, mas a moça ficou ainda mais chocada que ele não soubesse. Afinal, cerveja e frango eram a combinação perfeita. Ela perguntou se Ann queria um copo, mas ele disse que não era um bom bebedor. Kang não ouviu e disse a ele que se ele quisesse agradecê-la adequadamente, ele deveria pelo menos tomar uma bebida. A tia vizinha ficou nervosa e disse a Ann que ele não tinha que beber se não quisesse, se perguntando a quem sua filha puxou. Mas Ann a impediu de repreender Kang, dizendo que já fazia um tempo que ele não bebia mesmo, então ele podia aguentar. Assim que ele abriu a garrafa, todo o gás jorrou para fora, e Kang reclamou que era um desperdício. A tia vizinha rapidamente se levantou para pegar alguns lenços, mas Ann não derramou uma gota e bebeu tudo de uma vez, aproveitando completamente. Kang o elogiou por segurar bem a bebida, e depois de várias garrafas de cerveja, a cena mudou novamente. Kang agora estava colando adesivos por todo o Fluffy seu próprio animal de estimação enquanto Ann e Kang conversavam. A moça explicou que os grifos eram criaturas sábias e espirituais com fortes habilidades empáticas, até mesmo capazes de ler as emoções humanas. Por outro lado, Fluffy estava ficando ligeiramente irritado enquanto a menina continuava a brincar com ele. Kang continuou, explicando que os grifos também eram comunicadores claros, tornando os companheiros divertidos. Ann perguntou em que Kang era especializada como médica de criaturas míticas, e ela orgulhosamente disse que trabalhava com grandes espécies, especialmente grifos. Ela cuidava deles no Serviço Nacional de Parques, que administrava as regiões montanhosas e acidentadas. Enquanto isso, a menina estava brincando de médico com Fluffy, que estava agindo como um paciente relutante. Kang explicou que nas áreas montanhosas, os cavaleiros de grifo eram essenciais para a vigilância de incêndios florestais e levantamentos ambientais, e sua forte resistência e sentidos aguçados os tornavam perfeitos para resgatar caminhantes. A tia vizinha veio e disse à menina para parar de provocar Fluffy porque ele estava ficando irritado, dizendo que era hora de dormir, embora ela quisesse brincar mais. Ann ficou surpreso com tudo que Kang estava explicando, mas Kang desconversou, dizendo que não era tão especial assim, já que bestas míticas e humanos viviam juntos há muito tempo. Ela até convidou Ann para visitar algum dia. Então, curiosa, ela perguntou o que Ann fazia para trabalhar, já que ele nunca parecia sair. Ann corou e disse a ela que ele fazia um pouco de desenho e estava atualmente trabalhando em ilustrações e inserções. Ouvindo isso, a menina ficou curiosa e perguntou se ele podia desenhar, chamando de tio, o que surpreendeu Ann porque ele não achava que era tão velho. Ela pediu a ele para desenhar Pink Ping para ela enquanto Fluffy, irritado, arrancou todos os adesivos e os jogou no sofá. Ann já sabia o que era Pink, e Kang admitiu que desenhar também era seu hobby, embora ela não fosse muito boa nisso. Ela perguntou a Ann se ele poderia criticar um de seus desenhos, mas antes que ele pudesse responder, a menina declarou que o desenho de sua irmã não se parecia em nada com Pink Ping. Ann abriu o livro de desenhos, esperando algo bom, mas o que ele viu foi um pesadelo horripilante em vez de uma criatura fofa.
Após um breve silêncio, ele calmamente virou a página, dobrou o livro e perguntou à menina o que ela queria que ele desenhasse para ela. Kang foi completamente ignorada e não gostou nada disso, levantando-se com raiva. Enquanto a cena mudava, já era manhã. Ann acordou em sua cama com o livro de desenhos ao lado dele e Fluffy dormindo ao lado dele. Sua cabeça parecia que ia se abrir. Sua garganta estava seca e seu corpo pesado. Enquanto se alongava, ele viu Fluffy ainda meio adormecido e lembrou que Kang havia pedido a ele para desenhar Fluffy também. Ele percebeu que eles haviam pedido a ele para desenhar um monte de coisas na noite passada, então ele deve ter trazido o livro de desenhos de volta para casa em seu estado de embriaguez. Decidindo que ele deveria devolvê-lo mais tarde, ele abriu o livro, e seu rosto ficou vermelho brilhante. Ele rapidamente o fechou percebendo que ele tinha desenhado muitas coisas na noite passada. Quando Fluffy viu o livro fechado, ele tentou abri-lo novamente, e assim que ele fez, Ann o chamou, dizendo a ele que era hora de comer. Fluffy fugiu, e o livro caiu aberto, revelando um desenho lindamente detalhado de ninguém menos que Kang, fazendo Ann corar ainda mais.